Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 95 Podcast. Eu me chamo Davidson Leopoldino e vamos começar mais um testemunho aqui pra vocês. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um testemunho e você é o nosso convidado para participar. Venha ver esse testemunho maravilhoso com um convidado excepcional que temos aqui. Exatamente, um cara que já era pra gente ter convidado há muito tempo, mas o que acontece, Matheus, a gente tá com a agenda mega lotada, né, Matheus? Tem muita gente. Eu vou ajudar rindo. É muita gente vindo, então... Não, brincadeira, pessoal. A gente tem chamado o pastor um tempo, mas já tava realmente com a agenda fechada. Mas quando surgiu a oportunidade, já falamos com o pastor Bergão e o convidamos aqui, porque, rapaz, eu vi um pouquinho da história dele, que eu conheci um pouco do Instagram, e eu acho que vocês vão querer também escutar um pouco do testemunho do nosso pastor. É ou não é, Matheus? Verdade. Então, meu pastor, por gentileza, uma breve apresentação para o nosso pessoal. Amém, galera. Aqui é o pastor Berg, conhecido como pastor Bergão, né? Bergão. Queria agradecer, né? Conhecer o pessoal aqui, top demais, estúdio maravilhoso. Vai ser uma bênção essa noite. Vamos lá. Amém, Show. amém. Show de bola. Antes da gente falar qualquer coisinha, Diego, tu já mostrou ainda não, né? Não, né? Beleza, calma, vamos lá. Não mostra. Pessoal, a gente tá com uma novidade hoje aqui, muito top e muito massa, que graças a Deus é fruto, com certeza, dos nossos mantenedores, certo, Matheus? Show de bola. Certo? Então, a gente fala, ó, pessoal, vocês vão cooperando com a gente vai trazendo coisa nova e as coisas vão começando a andar e vão começando a funcionar. A gente recebe, pastor, de vez em quando uns Pix de R$2, R$20, né? Aí vai abençoando, assim, devagarzinho. Matheus sempre pede um Pix de 2, 5 mil, nunca chegou. Mas quem sabe um dia. Pouquinho a galinha enche papo, né? É verdade. E tem uma novidade agora que Diego vai mostrar pra vocês. Vai, Diego, mostra. Eu sei que pode parecer estranho, o pastor vai ficar meio sem graça, mostra. Manda aí. Mostra, Diego, pra gente. Vamos lá, vamos ver a nossa novidade nova. Olha aí. Vocês estão vendo agora o pastor Bergão de frente pela primeira vez na história da 95. Inaugurando. Olha aí. Corta pra mim agora, Diego. Agora eu posso pedir isso. Pessoal, nós estamos com uma câmera nova, tá certo? Que Deus abençoe vocês que vêm contribuindo. Isso é uma bênção. E a ideia é que esse trabalho melhore. Daqui a pouco eu olho pra cá e também tenha uma aqui, né? Pra poder focar na gente, porque... Mas em mim, Matheus não coopera tanto com a beleza, mas assim, eu vou mirando em mim, com o Diego de vez em quando, fica bom e é legal. A opinião da minha mãe é bem diferente da sua, cara. Não, eu concordo. A sua mãe, a sua esposa também. Ela diz que eu sou lindo, então... Sua esposa também sua diz? Sua opinião não importa. Então, mas tem uma câmera aqui do outro lado, focando na minha pessoa, tá certo? Pra vocês admirarem mais, né? A imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Não, isso é importante, né? Profunda agora. Pessoal, que Deus abençoe vocês mais uma vez, tá certo? Se vocês quiserem contribuir com esse trabalho para que ele venha crescendo sempre mais, nosso Pix também está aqui na descrição. Coopera com a gente, que isso ajuda bastante. Projeto independente, não vem nada pro nosso bolso, é tudo para o estúdio. Para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória. Senhores, antes da gente começar, eu vou pedir que o Matheus peça uma tarefinha de casa para os nossos telespectadores, ou os nossos 95. Pessoal, vamos lá. É o de praxe, vocês já conhecem, então vamos lá na rede social vizinha, no Instagram, seguir, tá certo? Deixar o seu like lá nas nossas últimas postagens. Vamos lá no TikTok, a gente tem a plataforma lá no TikTok com os cortes também. Chega lá junto, vamos cooperar. Nosso TikTok, no momento, é a rede social, por incrível que pareça, que a gente tem mais seguidores. Exatamente. Né? Então vamos bombar lá o TikTok também, trazer o pessoal de lá para aqui pro YouTube também. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, tá certo? É muito importante você deixar o seu like para que nosso vídeo venha a ser mais divulgado, ok? Tirando isso, a rede social, Instagram, @95castoficial, ok? TikTok também, @95castoficial, e aqui 95 podcast no YouTube. Vem ajudar a gente. E se você quiser, como o Desse falou, cooperar com a gente, vai ter um QR Code, ok? Que vai aparecer em algum lugar aqui na tela, que Diego vai botar, ok? Eu não sei quando ele vai botar, mas se ele não botar, tem na descrição. Ele vai botar, tá certo? E tem na descrição também, ok? Então vamos lá, ajuda. Se você quiser doar aí, pelo menos 5 mil, a gente vai ter uma câmera nova aqui semana que vem. 5 mil. Eu sei que Deus pode tocar no seu coração. Tem aquele carro que você não tá usando muito ele. Tá bom, Matheus. Deixa os outros cuidar da família, comprar, sei lá, uma TV nova, né? Mas se sobrar... Não, brincadeira. Vamos lá, pessoal, também lembrando, as redes sociais aqui do Pastor Bergão e também da Igreja Religare estarão aqui na descrição, por gentileza, vão lá, sigam eles, acompanhem um pouquinho do trabalho.
Beleza? Chega de enrolação e vamos embora ouvir um pouquinho da história do Pastor Bergão. Vamos lá. Pastor Bergão, como é de praxe, a gente sempre começa pedindo isso. Toda história ela tem um início e ela tem um começo. E nós vamos pedir que o senhor comece lá do comecinho da sua história, de onde o senhor conseguir lembrar. Quando o Bergão era Berguinho. Ai, meu Deus. E era Berguinho mesmo o apelido. Era Berguinho. Ele Acertou. Parabéns, Matheus. Parabéns. Às vezes o Matheus consegue acertar um negócio que parece. Parabéns. Então vamos ouvir a história do Berguinho agora. Vamos lá. Eu sou natural de Nilópolis, Rio de Janeiro. E minha infância foi uma infância maravilhosa, né? Uma infância raiz, né? Brincando muito, soltando muita pipa. Lá no Rio tem uma cultura de pipa, né? Aham. Pipa lá, adulto, adolescente, todo mundo solta pipa, né? E uma infância maravilhosa, apesar de, né, meus pais serem pernambucanos, né, minha família em si, né, era uma família muito complicada em relação a brigas. Meu pai fumava muito, minha mãe saía muito, meu irmão, né, sempre deu muito trabalho e eu tava ali no meio, né? Meu pai me jogou lá no Rio num colégio de freira, meu irmão. Eita. Colégio de freira. Meu irmão, as freiras me detestavam. Eu era demais também, né? A freira pegava pela orelha assim, arrastava, né? Era complicado, um ensino muito bom, né? Mas foi a partir dali ali no Rio de Janeiro que eu comecei a conhecer um pouco, já na infância, né? Do submundo da sexualidade, né? Eu sofri um abuso aos 8 anos de idade, né? E esse abuso mexeu muito com a área da minha sexualidade, né? A gente foi muito precoce, né? Muito precoce, né? Pessoas dentro de casa, às vezes a gente, né, confia, né? Os pais colocam dentro de casa, aquela coisa toda. E pro homem, né, tem esse machismo. Não, se foi abusado por mulher, isso é maravilhoso, né? Foi não, mulher, no caso. Na cultura fala isso. Nossa cultura diz isso. Foi maravilhoso. Não, mas isso acabou com a minha sexualidade. Entendeu? Então foi tudo muito precoce. Deu entendeu? Uma sexualidade despertada muito cedo, né? Muito cedo. Algo muito precoce. Muito precoce, né? E a partir daí eu lembro, eu tenho uns flashes assim, que eu assisti uma novela. O nome da novela era De Corpo e Alma. Quem é novinho aí vai lembrar, né? Não, quem é das antigas vai lembrar. Corpo e Alma, o ator era Vitor Fasano, meu irmão. O cara, ele era um stripper. E quando eu olhei aquilo ali, eu tinha de 8 para 9 anos, a sexualidade já aflorada, né? Eu acessava, eu buscava revistas pornográficas em casa, com os amigos, aquela coisa toda, já muito aflorado na infância. E quando assisti aquele cara ali, eu quero ser igual esse cara. O cara era um stripper, era um monte de mulher em cima do cara, aquela coisa toda. Uma criança vendo aquilo ali. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós assistimos e colocamos para nossas crianças assistirem. Então, quando assisti aquilo ali, eu quero ser igual a esse cara. E aquilo ali foi crescendo dentro de mim. E a infância em si foi mais ou menos aí. Quando deu 10 anos de idade, eu vim aqui para Recife, minha família se mudou para cá, né? E aqui complicou um pouco mais, as brigas aumentaram, né? Minha mãe, meu pai, né? Separações, meu irmão começou a se envolver com drogas já ainda na adolescência, né? E a gente vendo aquilo ali ficou muito difícil, né? Mas a princípio a infância, né? Foi por aí, né? Tinha uma infância muito boa em relação a brincadeira, aproveitar bastante, entendeu? Mas teve essas situações que foram bem complicadas e eu acho que hoje nós tratamos muitas pessoas nessa área porque realmente eu vim de uma área muito difícil em relação ao abuso, que é uma realidade dentro das comunidades, dentro das famílias, né? Então, a infância foi por aí. Caramba. O pastor falou algo muito, muito interessante, Deus, porque, assim, eu acho que eu nunca contei isso a ninguém, né? É a primeira vez que eu tô falando isso aqui. Eu também fui abusado quando eu era mais novo, né? E isso também prejudicou muito a minha mentalidade em questão de sexualidade. Até viciado em pornografia eu já fui, né? Então, para você ter uma ideia, isso prejudica muito a evolução, né? Até em questão do jovem cristão, porque eu sempre fui criado na igreja, né? Então, o jovem cristão, até para você resistir
o pecado, você resistir pra até chegar no casamento, como a gente pretende, né, é bem mais difícil também, porque você já teve ali na sua infância algo que aflorou isso dentro de você. Foi despertado antes do tempo, né? Antes do tempo. É muito, muito complicado. Então a gente, eu como agora sou pai, não sei se o irmão é pai, a gente que tem nossos filhos, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente coloca para assistir e também com quem deixa muito perto, né? Porque nem todo mundo é confiável. Infelizmente, nem todo mundo é confiável. Isso. Caramba, é bem complicado. Eu acho que para uma criança, qualquer coisa seja muito precoce para ela, isso faz muito mal. E quando se fala da sexualidade, eu acho que aí realmente se torna ainda mais pesado. Ainda mais quando o senhor falou e citou aqui que olhava para um stripper e realmente tinha vontade de ser... Uma criança normalmente vai olhar para isso aí e não vai sentir nada, né? Vai olhar para um jogador de futebol, tá? Mas como policial. Foi aflorado antes do tempo, né? E eu creio muito na área espiritual, eu creio que o diabo se aproveitou dessa situação também, entendeu? Para fazer com que o meu sonho, ao invés de ser um policial, um advogado, um engenheiro, um bom profissional, ser um stripper, entendeu? Uma criança não vai pensar isso, entendeu? E naquele tempo a gente não tinha acesso, né, como a gente tem a pornografia hoje. Sim. Entendeu? Eram revistas, aquela coisa toda, mas eu me afundei nisso, eu encontrei, né? Achei dentro de casa, né? Escondi, eu me afundei naquilo ali, né? Então, desde criança, eu tive problemas nessa área, né? E isso atrapalhou muito, né? O meu desenvolvimento também dentro da escola, entendeu? Eu ficava muito, né, recluso, né? Tímido, aquela coisa toda, né? E foi difícil. Infância foi nessa área, né? E precocidade foi bem difícil, né? Quando o senhor veio aqui para Recife, o senhor disse que lá estudava em um colégio de freiras, correto? Isso. Quando o senhor veio para cá, como foi o ensino e esse seu desenvolvimento dentro da escola, já com essas tendências que o senhor, infelizmente, foi condicionado? Cara, quando eu cheguei aqui, meu irmão veio primeiro com a parte da família. Eu vim em seguida com a minha mãe, me enganaram, né? Disseram assim, vamos pra lá, e lá eu morava bem longe da praia. Vamos lá morar perto da praia, né? Praticamente na frente da praia. Na frente da praia. Aí eu, criança, né, pra me iludir, não, vamos despedir dos amiguinhos, pra você ter noção. Nessa época, 9 anos de idade, eu já namorava. 9 anos de idade. Caramba. Eu já tinha aquela... Era uma namoradinha mesmo. Eu ficava de mão dada, não era aquela namoradinha, brincadeira não, era namoradinha. Então, mas é namoradinha assim, namoradinha? Nunca chegou aos afins, mas quase, entendeu? 9 anos de idade, entendeu? Caramba. Complicado. No Rio de Janeiro, isso acontece muito, né? As crianças são bem precoces lá, né? Nessa área. Né? Tem muito baile, a gente ia para baile toda sexta, sábado. Meu pai, ele era presidente da associação lá do bairro, ele que colocava os bailes, eu sempre estava no meio, entendeu? Senhor com 9 anos? Isso, 9 anos. E a gente pensa que as crianças não lembram, né? Essa cultura lá é muito forte, né? Dos bailes muito, muito. Baile funk lá, né? Criancinha tá lá no meio, dançando, tarde da noite, aquela coisa toda. E eu fui criado nesse contexto, né? Não morava em favela. Lá a gente chama... favela e asfalto, né? Favela são os morros, né? Aquela coisa toda. Então, o complexo, né? Que é o complexo do Alemão, que é reto, né? Eu morava em asfalto, né? Em pista, né? Mas né? Lá perto tinha uma favela, né? E a gente se reunia para brigar, né? Minha mente, assim, eu lembro que a gente fechava uma quadra, criança, adulto, e começava a brigar, aquela coisa toda. Tem essa cultura lá, né? Quando eu cheguei aqui, né, eu cheguei, né, sozinho agora, né? Não tinha uns amigos, aquela coisa toda, namoradinha, e eu ficava trancado no quarto. Minha mãe vai sair, vai aquela coisa toda, não, ficava trancado no quarto. E aquele abuso começou a afetar realmente na parte emocional e começou a gerar uma depressão dentro de mim já. Só uma pergunta, Bergão, desculpe interromper. Nessa época, o senhor estava guardando isso para o senhor ou algumas pessoas já sabiam disso? Ninguém sabia. Era só seu? Só meu. Caramba. Só meu. Eu acho que na grande maioria das vezes as crianças, elas guardam, né? E elas soltam só quando você tem uma pessoa de muita confiança, né? E eram pessoas amigas, entendeu? Eram pessoas amigas.
E às vezes a criança fica com medo de ninguém acreditar, sim, né? Não ter um crédito, aquela coisa toda. E quando eu cheguei aqui, foi um choque cultural, né? Um choque cultural. Vim morar num sítio aqui. Né? Eu morava lá na área bem urbana, né? Vim morar no sítio, aquele choque cultural. Eu lembro que o pessoal falou pra mim que aquele calango, não tem um calango aqui? Tem. Falou que aquilo era venenoso. Poxa. E quando eu cheguei onde eu morava, tinha muito calango. O que mais tem é calango, pronto. Quando eu vi um calango, meu irmão, eu corria. Eu pensava que ia morrer. Eu vou morrer, é um calango. Né? Me enganaram. Aí meu irmão, isso aí foi um trauma. Depois de um tempo que vieram me dizer que não era venenoso, mas corria muito, né? Eu matava aquilo ali, pegava lá, aqui é Badoque, lá, Tiradeira no Rio. Tiradeira. Matava tanto aquilo ali, meu irmão. Mas depois eu fui saber que o bichinho não era inofensivo, faz né? nada, bichinho. Aí, a partir daí, eu entrei na escola aqui também, né? O pessoal tirava muito onda com o meu sotaque, né? Que eu falava 70. Meu apelido ficou 70. Meu apelido na escola era 70. O nordestino, se o nordestino tem um talento, é pra botar apelidos nos outros. É verdade. Ó, meu amigo... É porque a pessoa vai pra lá, o quê? É só Paraíba, é Pernambuco? Não, lá sofre. O nordestino lá sofre também porque a gente chama de Paraíba. Não quer saber que é Paraíba. É tudo Paraíba. Maninha, painho, eu ficava tirando onda. Aí quando eu vim pra cá, eu sofri, cara. Imagina. Você tem ata. Pô. Foi complicado. Mas aí eu comecei a me enturmar aos poucos, entendeu? Né? Mas aquela sexualidade ainda tava ali em mim, entendeu? Eu pensava com a cabeça já de adulto, eu queria namoradinha, eu queria aquela coisa toda. E nisso eu fui me afundando. Então, assim, a pornografia leva ao vício da masturbação também, né? Querendo ou não. E isso, os jovens precisam muito escutar isso, né? Ninguém caminha sozinho, né? Você precisa de ajuda nessa área, entendeu? É uma área muito complicada, é um vício, né? Tem uma pesquisa norte-americana que ela diz que a pornografia vicia mais do que a heroína. Entendeu? Não, hoje eu vejo isso, principalmente na internet. Hoje, graças a Deus, muitas pessoas falam sobre isso e muitos dizem que hoje, na verdade, talvez seja o maior índice de vícios seja na pornografia. Agora aqui, ó. Pela facilidade, né? Antigamente você tinha que alugar, era revista, né? Não podia alugar para menor de idade, aquela coisa toda. Hoje aqui é num clique. Então, assim, é difícil. Eu lembro que na minha época, Davidson, a gente ia na locadora de DVD. Sim. Locadora de DVD. Já pegou, não foi? Minha época. E fala minha época, mas ele vai ser quase a mesma idade que eu, sabe? Ainda peguei fita cassete. Aí eu peguei na locadora de DVD. Aí na locadora de DVD, a criança, né, não podia alugar o DVD lá. Graças a Deus. Aí o que a gente fazia? A gente dava uma tapeada e ia lá na seção dos DVD pra dar uma olhadinha, né? Pra quando chegar em casa lembrar. Que tinha nas capas, né? Tinha nas capas. Tinha uma memória boa, não, né? Sempre tive uma memória boa. Misericórdia. Eu nunca fiz isso, não. É branco. Era complicado. O acesso era muito difícil. Hoje, para um jovem... É muito fácil. Muito fácil. Hoje em dia, no clique e para um jovem... Se você conhece um jovem que não tem problema nessa área, né? É uma raridade hoje, entendeu? Porque é muito difícil. E é algo... Você é um viciado em droga, ele não consegue camuflar por muito tempo. A pornografia você consegue camuflar. Pois é. Entendeu? É algo que você guarda ali, ó. É você sozinho, na madrugada, quando não tem ninguém em casa. Então, assim, é um vício que você não consegue se libertar sozinho porque é uma coisa camuflada, entendeu? E nisso, quando eu cheguei aqui, né, eu comecei a me enturmar um pouquinho ali, mas nunca tive amigos aqui, né? Sempre fui uma criança quietinha. Até aqui, né? Meu tio falou, ó, vamos pra igreja. Aí ele me chamou, era uma Assembleia de Deus lá em Rio Doce, né? Cheguei lá, igreja bem legal, nunca tinha tido contato com... Já tinha ido pra Universal, só fiquei meio traumatizado, que quando eu fui pra Universal lá no Rio, a irmã na minha frente se manifestou, aí ficou lá, endemoniada, eu fiquei naquela, eu pensava que toda igreja era assim. Misericórdia. Aí eu fiquei com medo do jeito... Ela correu, eu corri também, eu fiquei naquela assim... Difícil. Aí quando ele me chamou, aí eu falei, ó, tem isso lá? Não, tem não. Eu fui. Né? Era engraçado, porque assim, eu botava roupa de crente, eu achava muito massa, né? Eu nunca me entreguei, né? E eu botava roupa de crente, eu gostava de dar a paz do Senhor, mas eu nunca fui crente, né? Eu conseguia uma Bíblia, né? E lia lá, o pessoal ficava lá no meio.
nunca consegui me enturmar. Uhum. Aí depois de um tempo, meu tio deixou de ir também, acabei deixando de ir, porque não tinha uma estrutura familiar, né? Família, quando eu cheguei aqui, era muito difícil, meu irmão. Meus pais, como eu disse, era briga, agressões físicas, né? Vários tipos de agressões, né? Traições de ambas as partes. E uma criança vendo isso, né? Gera vários traumas, né? Eu lembro que quando... eu ficava com medo quando meu pai chegasse e minha mãe não estivesse em casa, eu sabia que ia dar briga, e aquilo ali para uma criança, os nervos, eu comecei a me tremer muito, né? Hoje eu ainda tremo um pouquinho, ó, mesmo parado, porque aquilo abala o nosso emocional, né? A criança fica totalmente abalada, e hoje eu sempre converso com a minha esposa, né? Se for para resolver alguma coisa, nunca resolver na frente de uma criança, na nossa filha, no caso, né? Fiquem à vontade aí. Não, só de uma vida. Pastor, como foi mais ou menos assim? O senhor falou mais um pouco da sua infância, a sua vinda para cá. E quando o senhor entrou na adolescência, essa questão da sexualidade, ela se aflorou mais? O senhor se viu ali mais, como se diz, mais viciado, né, nesse lado? Porque, assim, quando você é adolescente, eu não sei como acontece com a mulher, mas com o homem, pelo menos comigo, cara, complicado. assim, vira uma chave na sua cabeça que é complicado. Você só pensa em outras coisas. Você deixa de pensar em outras coisas, só pensa em outras coisas. Como foi agora juntar aquele problema do passado com essa tentação que vem na adolescência? Difícil, porque quando eu comecei a entrar na adolescência, eu comecei a conhecer algumas pessoas que não eram pessoas de igreja, né? Comecei a andar de skate, né? Andei de skate por muito tempo, né? E a partir dali eu comecei a ter os primeiros acessos às drogas. Nossa. Né? Comecei a cheirar cola, comecei a fumar maconha, né? Nada, né, de chegar a me viciar, mas eu tinha uma certa frequência, né? Eu lembro que nessa época, né, comecei a escutar muito heavy metal, hardcore. Cheguei a dormir na rua, cheirando cola, no Marco Zero ali, dormia mesmo lá, né? Às vezes a gente, né, tinha briga, agredia as pessoas, aquela coisa toda. Eu comecei a me envolver com algumas pessoas que não eram pessoas muito legais, entendeu? E a sexualidade foi aflorando mais ainda, né? Eu era um viciadíssimo em pornografia e masturbação. Era um cara muito quebrado nessa área, mas eu me escondia. Entendeu? Eu me escondia. Entendeu? Por isso que eu digo que é muito perigoso. Isso é muito perigoso. É um vício muito perigoso, entendeu? Eu consegui me libertar fácil das outras drogas. Dessa daí foi complicado. Chegava a ser uma prática diária, meu pastor? Diária. Nossa. Diária. Na adolescência, principalmente. Quando chega na adolescência, os hormônios, não é demônio não, são hormônios, né? Sim, sim. Os hormônios, eles afloram, né? E comecei a ficar mais quebrado ainda, né? Eu tive as primeiras experiências, né? E não foram experiências boas, entendeu? E acabou que isso atrapalhou mais ainda, né? Que se tivesse alguém ali para me orientar, meu pai também, ele, né, teve uma educação difícil, né? E acabou que ele não tinha como me orientar nessa área, nem meu pai e minha mãe, apesar de ter sido uma educação legal, mas nessa área tinha muita, né, paradigma, né? Ninguém queria falar sobre isso, sim, entendeu? Era difícil. Se eu fosse falar isso aqui com um pastor ou com alguém naquela época, ninguém ia querer tratar sobre isso, entendeu? Hoje em dia a gente tem mais informação, né? Mas naquela época, principalmente na área na adolescência, quando chegou na adolescência, aí ficou complicado. E aquele desejo que eu tinha de ser um stripper, de dançar, aquela coisa toda, foi voltando a aflorar, porque eu comecei a malhar. Eu comecei a malhar já nesse intuito. Comecei a malhar, comecei a pegar um corpinho, eu era muito magro, só tinha cabeça. Aí eu, assim não vai dar, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, mãe, paga a academia pra mim. Minha mãe pagou. Aí eu fui começar a abandonar um pouco o skate. Comecei a deixar um pouco as drogas de lado também. Comecei a me exercitar. E quando fiz 17 para 18 anos, eu na academia eu vi um homem, um colega, né? Falando sobre boate. Eu cheguei perto, opa, eu não tinha conhecido esse mundo ainda.
ele chamando outro cara, olha, vai ter uma vaga pra trabalhar de barman em uma boate. Queres ir? Aí o cara, não, vou, tenho um compromisso. Aí eu cheguei mais perto, né? Cheguei na minha oportunidade. Aí eu fiquei malhando com ele, puxando o assunto. Ele, quer ir não? Eu quero. Era pra ir no mesmo dia. A gente tá malhando na tarde. Quando foi um pouquinho mais na frente, a gente foi. Meu irmão, quando chegou lá, não era nada do que eu esperava. Ixi. Eu pensei que era igual na novela. Que era um cara lá e cheio de mulheres. Sim. Quando eu cheguei lá, começou a chegar pessoas estranhas, né? Homens vestidos de mulheres, drag queens, né? Que eles chamam, né? Aí eu, mas cadê as mulheres? Ele, não, a gente tá numa boate gay. Aí eu, sério? Pequeno detalhe que você esqueceu de mencionar. É um detalhe... Aí eu falei, por que não me avisou? Não, agora é tarde, agora a gente vai ter que ir. Caraca! Caramba, quando eu entrei naquele lugar, meu irmão, não fui direto para dançar, fui para trabalhar de barman, né? Mas acabou que eu fui começar a me envolver, eu gostei das luzes, do som, aquela coisa toda. Tinha algumas mulheres também, né? Que andam lá com os homens, né? Aquela coisa toda. E nesse dia foi legal. Só que quando eu fui receber o cachê, aí o dono da boate falou, ó, achei tu legal, tem um corpo legal. Quer vir dançar amanhã, não? Eu, quero. Eu não tinha roupa, não tinha nada, meu irmão. Aí eu peguei, eu botei uma sunga que eu tinha e fui. E era pra dançar em cima do balcão da boate. Né? Meu irmão, eu lembro que era uma mixaria que a gente ganhava. Era uma mixaria. Aí o pessoal ficava botando dinheiro, aquela coisa toda. E eu achei aquilo ali tudo de bom. Aquele dinheiro fica pra pessoa? Fica pra gente. E eu achei aquilo ali tudo de bom. Caramba, gostei disso aqui. Assim, agora os senhores que eram um cara que ouvia heavy metal, o senhor sabia dançar esses negócios assim? Dançava. Eu sempre tive facilidade pra dança. Né? Na adolescência ali, né? Eu sempre fazia, eu gostava de rock, mas... Carioca, né? Eu gostava de rock, mas eu dançava um pagode também, aquela coisa toda. Eu sempre tive facilidade nessa área de dança. Isso querendo não, me ajudou pra esse meu lado negativo em relação a ser stripper, né? Aí eu fui no outro dia, dançava legal. Aí ele, pô, vou começar a investir. Ele, toda semana. Aí fiquei fixo. Tem uma diferença. Tem o stripper e tem o gogo boy. Certo. Eu comecei a dançar de gogo boy. O gogo boy é aquele que ele tá começando, ele fica de sunga, ele fica dançando ali 4 horas por noite. Caraca. A noite inteira. O stripper já é algo mais avançado, aí você entra com a fantasia, entendeu? Igual eu vi na novela. Você entra com a fantasia, você só dança uma música, 2 no máximo, pega seu cachê, que é o dobro do gogo boy, e vai embora. Entendeu? É isso. Eu comecei com o gogo boy, era a noite toda. Pra ganhar uma mixariazinha. E eu achava que era o máximo. Não conhecia Jesus, não tinha ninguém na minha família pra me ensinar sobre. E passou um tempo, né? Aí eu fui ficando conhecido no meio. Participei de um concurso. Esse concurso, se você ganhasse, você ia viajar o Nordeste todo fazendo show. Eu fui, participei. Fiquei entre os 3, né? Fiquei em segundo. Os 3 iam viajar. Fiquei em segundo. Só que aí, quando eu comecei a viajar, eu conheci minha esposa. Que é minha esposa agora, né, Érica? Mulher de Deus. Só que na época ela era católica, né? Era católica e uma católica assim, fervorosa. Sim. E sabe como eu conheci ela? Meu irmão, eu tava dançando, eu tava trabalhando de segurança na boate. Só que quando dava 1h da manhã, eu subia pra virar stripper. Mudar a função. Ela chegou lá, ela veio do Rio pra cá. Ela chegou lá com um colega que disseram que ia levar pra uma boate normal. Normal. Boate, né? Sim. Quando chegou lá, eu vi que ela ficou meio assustada. Essa menina é daqui não. Ela ficou meio assustada. Ela me viu a primeira vez lá em cima, dançando. Quando ela bateu o olho, ela... Esse cara é um prostituto, esse cara não presta, né? Eu tava com uma pessoa no dia. Ela também tava com uma pessoa, passou um tempo. A gente se viu em Olinda, né? Eu insisti pra dar em cima. Pense numa mulher que eu dei em cima. Eu fiquei em cima, mas ela era uma mulher, por mais que ela não era evangélica, ela tinha temor. Entendeu? Ela se preservava muito, assim, né? Meu irmão, nunca levei tanto não na minha vida como nessa. Foi não pra lá, não pra cá. Beleza, né? Passou um tempo, né? Eu comecei,
me afundei cada vez mais quando eu comecei a viajar, viajando pelo Brasil todo, aquela coisa toda. Né? A gente se encontrou de novo, né? E começou um relacionamento, né? E qual foi quando começou a virada de chave, né? Depois de um bom tempo que eu tava dançando, ela se converteu. Ela se converteu. Quando ela se converteu, num grupo em casa, na casa da cunhada dela, ela falou pra mim, olha, a gente tá junto, né? A gente tá em fornicação, nós estamos em fornicação e só vai rolar agora se a gente casar. Eu mesmo, aquilo ali foi o terror pra mim. O cara que já tinha sexualidade aflorada, aquela coisa toda. Aí eu, pra que tu foi pra igreja? Agora, e agora como é que vai ficar? Não, vai ser assim. Antes agradar a Deus do que agradar você. E aquilo ali ficou na minha mente. Eu, caramba, ela se converteu de verdade. E ela começava a me chamar pra igreja. Vamos pra igreja, né? A igreja lá, que ela ia, era um grupo que tava começando, né? Aí eu lembro que tava tendo testemunho de um cara lá que era viciado em drogas, me identifiquei muito, chorei muito. Aí, nada, né? Depois ela começou a me chamar de novo, aí eu fui pra casa dela, tava tendo um grupo lá, tipo um círculo de oração, né? Sim. Aí fizeram o apelo, eu chorei muito nesse dia. Por quê? Quando ela se converteu, ela começou a orar muito por mim, e eu comecei a ir visitar um pouco a igreja com ela, né? Quando você começa a abrir seus olhos espirituais, né, existe um senso de responsabilidade dentro de você quando você abre seus olhos espirituais. Eu estava na prostituição, mas quando eu comecei a visitar, Deus começou a me mostrar, pô, isso é errado. Isso é errado. E não só era a parte de dançar, eu comecei a me prostituir mesmo, vender o meu corpo. Entendeu? No caso, era por oportunidade, aparecia. Pode sair, Matheus. Você tá querendo sair. Tá todo mundo vendo. Era. No caso, quando você tava dançando, aparecia oportunidade, alguém mandava, vamos lá, tal, aquela coisa. Isso. Do nada tava dançando, aparecia a pessoa queria pagar pra sair com você. A gente saía, entendeu? Era algo assim que na hora era até prazeroso, mas aquilo ali depois, né? Isso assim. Antes de já estar com ela, eu já fazia, entendeu? Já tinha essa prática, né? Depois que eu comecei a me relacionar com ela, essa prática, ela cessou, porém, eu comecei a me afundar em relação a agenciar outras pessoas. Eu pegava uma pessoa na rua, escute bem, cuidado com isso. Eu via uma pessoa bonitinha na academia, ou um jovem, uma jovem, eu, caramba, tem um corpo legal. Aí eu chamava, olha, quer viajar no Brasil para ganhar dinheiro? Aí eu chamava, né? Aí, quando eu não era muito forte, eu falava, ó, tem que botar uma massa muscular aí. Tem que dançar um pouquinho, dava aula de dança também. Aí eu enviava para Fortaleza, para Natal, João Pessoa, Campina Grande. E as pessoas, eu tava deixando de ser um garoto de programa e virei um cafetão. E hoje é algo que me dói um pouco, porque Deus, ele mudou minha vida, né? Mas através da minha vida eu fui um instrumento maligno para alcançar essas pessoas, entendeu? Caramba. Hoje já não me fere mais, mas assim, eu tenho uma responsabilidade de ganhar essas pessoas para Jesus. Acho que eu levei, graças a Deus eu consegui já algumas pessoas, mas ainda tem pessoas que eu levei ainda estão ali dentro, né? E isso daí, depois da minha conversão, foi o que mais me doeu. Entendeu? A minha vida, assim, Deus ele foi transformando. Mas ficaram os resquícios. Imagino. Entendeu? E aquilo ali me doía. Hoje ainda quando eu olho assim, eu vejo um amigo, eu lembro que, pô, eu levei, né, aquela coisa toda, né? E quando eu comecei a me relacionar com a minha esposa, ela, por conta da integridade dela, eu fui deixando de me prostituir, mas eu virei um cafetão. Deixando de me prostituir, assim, de fazer o programa. Sim. Mas eu continuei me prostituindo, dançando, entendeu? Muito, muito, muito mesmo. Viajei o Nordeste quase inteiro, né? Norte também. E agora sim, começou um vazio. Um vazio muito grande no meu coração. Por mais que eu já tinha casa própria, né? Jovem ainda, 22 anos. Já tinha um carro para andar. Mas existia um vazio. Mas, assim, então isso aí te dava dinheiro, tu ganhava dinheiro? Ganhava dinheiro. Dinheiro que eu ganhava hoje, amanhã eu tava sem dinheiro.
Putz. É um dinheiro amaldiçoado, entendeu? Eu lembro que quando eu mandava alguém pra se prostituir, eu tinha que ganhar um cachê em cima daquela pessoa, entendeu? E eu lembro que algumas meninas que eu mandava, né, que já se prostituíam, né, eu convidava pra fazer alguns serviços. Eu lembro que eu escutava cada história, velho. A maioria eram pessoas afastadas do evangelho. A maioria. Pessoas que já tinham uma experiência com o evangelho e entraram nessa situação, algumas por necessidade, outras porque queriam mesmo. Mas é uma situação assim. Eu lembro que eu tava num camarim de uma boate, né? Aqui em Recife, uma boate bem conhecida, muito conhecida. E eu lembro que eu tava lá, né? E uma drag queen, ela se vestiu né? De uma entidade, né? E cada artista se vestiu de uma entidade, né? Como assim uma entidade? Eu vou falar o nome da entidade sem ofender o pessoal, entendeu? Eu representava Exu, certo, né? Ela representava ele, né? Representava Pombagira e assim cada um representava uma entidade. Compreendido. Eu lembro que eu subi no palco, eu tava com uma garrafa de cana na mão, com um cachimbo, e eu lembro que esse rapaz, ele se manifestou num camarim ainda. Eu lembro que quando ele levantava o flash do vestido, o espírito baixava sozinho, assim. Até que ele rasgou, ele não queria que vestisse o vestido. Entendeu? Aí quando foi no palco, ele começou o show dele, eu tava lá sentado, ainda tomando a garrafa de cana, era tipo um teatro que tava fazendo, e ele estourou aquela garrafa no chão. Perdão. Só que eu teria que dançar depois. Sim. E eu ia tirar a roupa, ia tirar o sapato, e tava cheio de vidro. E eu lembro que naquele momento eu manifestei em cima do palco. Eu lembro, não me disseram, né? Que eu manifestei, eu pisava no vidro e não me cortava nada, né? E quando eu cheguei no camarim, meu primo que foi comigo, o que aconteceu contigo? A partir dali eu fiquei com medo, cara. Eu via muita manifestação dentro das boates, é um lugar muito pesado. E sempre eu corria, ficava com medo, aquela coisa toda, né? E aquilo ali começou a gerar um senso assim de temor, mesmo no mundo, mas um temor assim dentro de mim. Caramba, eu manifestei um demônio dentro de mim, entendeu? E agora eu vou pra minha casa e esse demônio vai me acompanhar. Eu comecei a entender que eu era casa de demônio. Caramba. Pesado, hein? Pesado. Meu pastor, agora só voltando um pouquinho para poder entender. Antes mesmo do senhor conhecer a sua esposa, o que a sua família ela pensava e ela falava dessa sua profissão, né, que o senhor tinha? O que é que eles falavam? Sua mãe, seu pai, seu irmão, que o senhor citou? Eu era um mentiroso, né? Porque assim, eu passava o lado bom da história, né? Eu passava assim, não, eu vou fazer... Não falava que eu me prostituía, que eu era um cafetão, não passava que eu era um usuário de drogas. Por quê? Como meu irmão, ele se viciou, ele era viciado em crack, né? Hoje meu irmão é pastor, graças a Deus, missionário Alex. Graças a Deus. Pastor. Saiu do crack, não precisou de internação, Deus libertou ele mesmo. Foi mesmo? Não precisou. Ele passou muito tempo no crack. É bom ele vir aqui na 95, isso. Contar esse testemunho aí. Qual o nome dele? É Alexandro Marques, da Alcance Nordeste. Pastor benção. Alexandro, com certeza ele vai assistir, né? Seu irmão. Vamos embora. Sinta-se convidado, viu? Vamos marcar essa benção. data aí. A gente quer ouvir esse testemunho em nome de Jesus. Viciado mesmo, eu via meu irmão na abstinência cheirando álcool dentro de casa, ficava cheirando aquela coisa toda. E hoje ele viaja, né, para outros países, é uma benção. E eu lembro, eu perdi calma aí. Sim, aí eu lembro que eu escondia muito da família. Eu lembro que eu já estava junto com a minha esposa, né? Eu tinha uma caixa de fantasia, né? Eu escondia na casa dos meus pais. E na casa de alguns amigos, pra ela não saber, que minha esposa não sabia que eu dançava. Lembra que ela me conheceu na boate? Quando ela só iniciou o namoro comigo depois que eu parei. E realmente eu parei. Ó, só vou namorar com você se você parar. Parei, mas eu parei um mês. Putz. Eita. Parei um mês, aí apertou as finanças. Só que eu fazia por prazer no início. Só que depois começou só a necessidade. Entendeu? E a família, né? Eu lembro que meu pai foi pra um show comigo lá em Natal, Rio Grande do Norte.
né? Ele me levava nas portas das boates de carro, mas ele não sabia realmente o que acontecia lá, entendeu? É um submundo, assim, é satânico mesmo, né? Não só em boate de GLS, fazer despedida de solteira, casa de swing, todas esses movimentos de prostituição, eu ia, né? E eu lembro que meu pai, quando saiu na Folha de Pernambuco, caramba, meu filho saiu na Folha de Pernambuco. Eu, não, pai, isso aí agora minha esposa vai descobrir, a casa caiu. Não tinha, assim, a facilidade de internet que a gente tem agora, o WhatsApp. Tava começando, eu acho, o Facebook, eu acho que tava começando. Mas não tinha Instagram. Minha esposa trabalhava muito e estudava muito. Ela chegava às 11 horas da noite em casa, ela não tinha acesso, entendeu? Sim. E isso, assim, facilitou para mim continuar. Eu passei 7 anos dançando. Né? Eu sempre saía em jornal, revista, né? Direto. E eu lembro que quando eu saí, não na Folha, mas numa revista, né? Do meio, assim, de boates, tiraram um xerox dessa revista e jogaram na frente da minha casa um monte para ela descobrir. Pra ela descobrir? Isso. Aí eu lembro que meu pai acordou, eita, a casa caiu, cata tudo. Saiu catando, e assim eu fiquei enganando ela muito tempo. Só que minha esposa sempre foi uma mulher de muita oração. Sim. Eu lembro quando eu tava saindo de casa uma vez pra dançar, eu dizia que ia fazer segurança, né? Eu trabalhava de segurança também, trabalho até hoje. Eu lembro que quando tava saindo, ela tava lavando os pratos, cara, ela lavando os pratos. E quando ela virou assim, enxugou a mão, olhou pra mim assim, tocou no meu ombro. Não brinque com a mulher de Deus, não. Cara, as pernas tremia, porque eu já tava começando a conhecer um pouco do evangelho, as pernas tremiam, meu Deus. Eu fui de casa até a boate com as pernas tremendo. Meu irmão, vai acontecer, eu vou morrer, vai acontecer alguma coisa. Eu tô mexendo com a mulher de Deus, vai acontecer alguma coisa. E nisso, o que era prazer em relação à dança já começou a se tornar algo, né, só profissional, entendeu? Só profissional. Eu lembro que eu comecei a entrar em depressão, né, porque eu comecei a conhecer o evangelho e não conseguia praticar o evangelho, né? E aquilo ali me feria muito. E eu via as brigas dentro de casa, meu irmão nas drogas, meus pais se separando, minha família afundada. E minha esposa se esforçando por mim. Eu lembro que eu chegava em casa, né, depois de uma noite dançando, mentindo. Minha esposa abria a porta para mim e dava um abraço. Eu, caramba, eu tô trocando, né, valores por coisas secundárias. E aquilo ali me machucava muito. Eu comecei a tomar remédio controlado nesse tempo por conta da depressão. Isso escondido, né? Eu lembro que eu não saía mais de casa. Minha esposa chegava em casa, eu tava só sentado na cadeira, eu só saía pra treinar, que eu via do meu corpo. Voltava pra casa, eu não conseguia mais me relacionar direito com as pessoas. Eu lembro que eu passei uma semana praticamente sem dormir direito, né? Com aqueles remédios e sendo atormentado mesmo. Eu vendo várias coisas dentro das boates, várias situações, né? E eu inserindo a cada vez mais pessoas dentro desse contexto, né? E graças a Deus tem vários, né? Amigos meus que servem a Deus hoje, né? Que eu levei para esse meio, e isso eu tenho uma felicidade muito grande. E quando eu fui me afundando na depressão, já não tinha mais aquele prazer em mentir, entendeu? Eu era um mentiroso nato, né? Eu inventava várias histórias. E agora não, agora eu queria arrumar um jeito de contar para minha esposa. Mas o meu medo, se eu contar, ela vai me deixar. Eu acho que é o medo de várias pessoas. Né? Não vou contar uma traição, não vou contar algo, não vou contar aquilo, porque eu vou perder. Irmão, você precisa entender que você esconder algo, você está atrasando um propósito, entendeu? E você não está escondendo de Deus. Deus, ele está sabendo de tudo, ele está vendo tudo. E aquilo ali, quando eu ia dançar, eu lembro que eu fazia uma oração no camarim antes de subir no palco, e para que Deus venha me proteger, porque eu pensava que ia morrer a qualquer momento. Depois que ela me falou aquilo, vou morrer a qualquer momento, tô mexendo com a mulher de Deus, eu tô brincando. Eu lembro que eu ia pro culto, e quando o celular tocava, eu ia lá pro banheiro da igreja atender
e saía da igreja e ia me prostituir. E quantas pessoas estão hoje assim dentro da igreja? Estão indo para a igreja, mas só basta um convite, que você vai lá, se prostituir. Se prostituir não é só vender o seu corpo, não. Entendeu? Você trocar Jesus por algo, né? E eu trocava Jesus por algo, apesar de ter aceitado, né? Jesus naquela época, né? Chorado, aquela coisa toda, né? Na emoção, né? Quem se converte pela emoção se afasta quando a emoção acaba, né? E eu lembro que nessa época, assim, ainda, Senhor, me dá um emprego de carteira assinada, que eu paro de dançar, né? E eu pedia, mas Deus, ele queria ver minha renúncia. Ele não ia me dar, porque se ele me desse, eu tenho certeza que eu ia continuar dançando. Uhum. Ele queria que eu renunciasse. Ele queria que eu contasse. Ele queria que eu me libertasse daquela situação. E eu guardava. Eu comecei a ficar muito conhecido, comecei a ganhar prêmios de melhor stripper, de melhor strip norte e nordeste, comecei a viajar muito, dinheiro entrando. Eu lembro que eu tinha uma pochete no final da noite, já pela manhã, o pochete estava cheio de dinheiro, não tinha Pix, não tinha nada, era dinheiro vivo. Uhum. Pochete cheio de dinheiro e eu chorando, cara. Chorando. Minha esposa chegava em casa, me via chorando, ela perguntava por quê, ela nada não, só queria um emprego de carteira assinada. Porque você pode ganhar tudo, você pode ter tudo, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada, você é o maior miserável de todos. Toda riqueza longe de Jesus é miséria. Toda riqueza. Eu me achava o maior miserável de todos. Né? Existia uma bagunça dentro de mim, né? Aquela ansiedade, aquela dor. Eu pensava que ia morrer, uma dor no peito. A depressão me trazia uma dor no peito. Quem tem depressão vai saber que eu tô falando. Aquela dor aqui no peito, parece que você vai infartar. Né? Eu não conseguia já fazer coisas assim do cotidiano, né? E bem difícil, né? Quiser fazer alguma pergunta aí, pode fazer, né? Pra mim continuar. Pastor, esse é um contexto. É o senhor falando e eu pensando, não pode piorar, não. Aí ele fala, não, era cafetão. Não pode piorar, não, mas tinha isso, né? Mas tinha aquilo. Caramba, assim, a gente vai. Você vê o meu pai, pastor Gilberto, que já deu entrevista aqui pro canal. Deus abençoe. Ele sempre me conta um ditado desde pequeno, né? Na época que eu tava meio lá, meio cá na igreja, ele sempre me dizia, Mateus, cuidado, um abismo leva a outro abismo. Mateus, cuidado, um abismo leva a outro abismo. E o que o senhor tá falando da sua história, basicamente, é um retrato disso, né? Tudo começou lá atrás, né? Com coisa aparentemente pequena, né? Coisa aparentemente pequena, um vício em estar ali com revistas pornográficas, né? E um desejo de ser stripper, né? E daí dali já foi pra prostituição, dali virou cafetão, dali não sei o quê. E os adolescentes hoje em dia, porque a gente sabe que a mente do adolescente é um terreno fértil pro inimigo, né? Uhum. E tem que pensar muito nisso, que uma coisa que pra você hoje possa parecer uma coisa pequenininha, né? Que ninguém tá vendo, você faz ali sozinho. Futuramente você vai estar ali preso a isso, prejudicando você, prejudicando talvez sua família, né? Prejudicando sua espiritualidade. Então é muito profundo, muito profundo. O reino espiritual é tão real quanto o material. E eles são vulneráveis, né? Demais. Eles são vulneráveis. O adolescente, ele é muito vulnerável. E se você não tiver... Quando a gente vê um adolescente na igreja, é um milagre, cara. E aqui você recebe estímulos. Isso. 24 horas por dia. Você tá ali, TikTok, Instagram, todas as danças de TikTok e do Instagram puxam pro lado sexual. Isso. Entendeu? Isso. Todas às vezes as próprias publicidades puxam pro lado sexual. Então é totalmente... E é uma realidade, viu? Que as igrejas não estão tratando, viu? Exatamente. As igrejas estão fechando os olhos para isso. Quando vai no discipulado, não, eu sou viciado em pornografia. Não, rapaz, não quero tratar isso não. Você tem que tratar. Você tem que ir a fundo. É um vício. Né? Pornografia e masturbação é um vício e precisa ser tratado. Meu pastor, o senhor acha...
o Matheus ia falar sobre a sociedade pornificada. É uma frase que Deus fala muito, é a sociedade pornificada. Hoje ela é pornificada. Isso. Então, agora deixa eu fazer uma pergunta pesada pro senhor. O senhor acha que hoje a juventude da igreja, ela é pornificada? Muito. Muito. Ela é contaminada e automaticamente pornificada, né? Ela é contaminada, né? É claro que tem várias e várias exceções, claro, né? Mas os jovens, eles são muito bombardeados nessa área por conta da facilidade, entendeu? É muito fácil. Antigamente, vocês são mais novos do que eu, mas para você conhecer uma pessoa, meu irmão, era difícil para você chegar, pedir para conhecer. Os pais queriam conhecer. Hoje não. Hoje você, pelo Zap, você conhece a pessoa, daqui a pouco você tá trocando nude. Uhum. Você tá fazendo uma chamada de vídeo, né? Fazendo um sexo ao vivo ali com a pessoa. Então, para o jovem se manter dentro de uma igreja hoje, precisa de um acompanhamento específico, por conta dessa contaminação. E o diabo, ele investe pesado nisso. Pesado na nossa juventude. Né? Eu lembro que quando eu comprei um celular com, né, esse já moderno, meu Deus, eu fiquei pensando, se eu tivesse isso aqui lá atrás, ia ser pior ainda, cara. Porque não tem bloqueio nenhum, nada vai lhe impedir de entrar. Nadinha. Entendeu? É num clique. Num clique você acessa o mundo, num clique você faz acesso a uma pessoa do outro lado do mundo, você pode fazer uma chamada de vídeo com essa pessoa. Isso é muito complicado, por isso que eu sempre digo, um jovem dentro da igreja é um milagre, por isso que nós investimos muito na área da juventude, é uma área que precisa de um cuidado assim, específico, né? Nós trabalhamos em comunidade, eu vou chegar lá ainda, sim, mas uma comunidade carente que eles são muito bombardeados, tem muito abuso do jeito que eu fui abusado, entendeu? E por ter passado por isso, a gente tem uma facilidade de chegar, né, nesse assunto, né, tanto eu como minha esposa, e tratar, né, essa juventude, mas é uma situação bem difícil, né? Mas voltando lá, no tempo que eu tava em depressão, minha esposa, eu lembro que ela me chamava pra igreja, cara. Isso eu lembro muito. Aí eu ficava lá deitado, ela botava aquele louvor de Cassiane, né? Ela me chamava, eu vou hoje não. Vou hoje não, o pastor pediu pra tu ir, mas eu vou não, tô cansado. Tinha dançado na noite anterior, né? Era sempre no domingo. E ela ia, meu irmão, ela saía de tarde de casa, a igreja estava em plantação, com a chave da igreja para abrir a igreja. Só que assim, ela me tratava super bem, não me pressionava. Dicas aí para as mulheres que querem ganhar seus maridos. Não pressione, né? É tudo no momento certo. Ela não me pressionava, ok, não, amor, tá bom, vou estar orando por você. Quando ela fala, vou estar orando por você, aquilo já, caramba, ela se preocupa comigo mesmo, né? Ela ia, ela voltava contando as novidades lá. Não era um assunto que me chamava muita atenção, né? Eu colocava o louvor, aí eu chorava, aí daqui a pouco eu tava saindo para dançar, aquela coisa toda, né? E me afundando, né? E quando eu comecei a ficar muito conhecido, eu lembro que tem um Shopping Boa Vista ali na cidade, né? Sim. E eu não gostava de andar ali, porque ali eu era muito conhecido. As boates ali é o centro das boates, né? Aqui de Recife, né? Aí eu não gostava. Teve um dia que eu tava andando com ela de mão dada, de cabeça baixa, andando rápido, aí me pararam. Me chamaram pelo meu nome na época, né? Que eu tinha. Aí me chamaram. Você não pode falar o nome. Tá, não sei porque senão eu vou lá, né? Tá bom. Aí me chamaram, aquela coisa toda. E aí, o show, né? Eu comecei a me sair, né? Minha esposa não entendia muito sobre esse mundo, né? Aí eu falei, não gosto de vir aqui não, porque não é legal, essa rua aqui é Boa Vista ali, né? Aí eu parei de ir, porque sempre quando eu passava ali, alguém me conhecia. Eu lembro que depois que eu me converti também, aí me conheciam ainda, mas aí eu queria ser conhecido, entendeu? Para falar realmente do que Jesus fez na minha vida. Aí eu lembro que teve, como isso começou a se resolver, né? Quando Deus começou... Então, só uma pergunta antes do senhor refletir. Então, esse ponto aí, você estava no fundo do poço? Fundo do poço. Eu costumo dizer que eu estava, né, mais do que no fundo, eu estava além do fundo, né? Caraca. Porque eu estava nas drogas, depressão,
né? Prostituição, cafetão, levando outras pessoas, estava mentindo, né? E a família afundada, né? Minha esposa sempre foi uma pessoa muito boa, entendeu? Trabalhadora, estudiosa, entendeu? Mas a parte que mais me feria era essa questão de mentir para ela, né? E eu comecei a ver que quando eu me afundava mais nisso, isso atrapalhava a minha família também, meu pai, minha mãe, meu irmão. Quando eu afundava, eles também afundavam. Opa, tem alguma coisa. Porque quanto mais eu tava crescendo nessa área, mais o diabo, ele tocava na minha família, né? E isso é como Jonas, né? Jonas, o chamado foi só para Jonas. E Jonas, né, fugiu do chamado. Automaticamente afetou todo mundo que estava no barco. Ninguém tinha nada a ver, meu irmão. Pois é. Ninguém tinha nada a ver com Jonas, né? Com a desobediência de Jonas. Mas quando ele foi pro barco, ele vai para Nínive, ele voou para Tarsis, né? Ele desobedeceu. E quem estava no barco, né? Sua família está no barco, né? Minha família está no barco. Quando você desobedece, a tempestade não vem só para você. Vem para a família, cara. Entendeu? Isso causa uma desordem dentro da família, principalmente vocês, nós que somos, né, os primeiros que se converteram na família, a coluna da família ali. Uhum. E isso eu comecei a perceber, opa, né, tem algo aqui, né? E aquilo ali, pronto, é outra coisa para me afundar mais na depressão, entendeu? Aquela coisa toda. E quando eu pensava que ia parar, eu lembro de uma vez que eu chamei uma amiga, caramba, não tem um emprego para mim não, eu quero parar e dançar. Eu não tô aguentando mais não, quero viver minha vida em paz, longe disso. Ela, pô, não tem, eu acho que tu foi chamado para isso. Caramba, eu lembro que eu comecei a andar muito com o pessoal lá da Trupe do Barulho, Cinderela, o pessoal fazer show com o pessoal, né? O pessoal bem legal, gente boa, a galera lá, gente boa. Mas aí era uma coisa que me prendia muito. Eu lembro que eu consegui até um emprego, né, que iam assinar minha carteira, mas era um emprego numa sauna gay, meu irmão. Era um emprego na sauna gay de barman também. Então, assim, eu tava lá servindo a galera, né, aquela coisa toda, mas eu tava no contexto daquilo ali. Tava no meio ainda. Tava no meio. Então, assim, e de lá eu ia dançar, entendeu? Não, vou dar um tempo. Não, nunca dava um tempo. Eu dei um tempo no início pra namorar com a minha esposa, mas a partir dali, né, só fundo do poço, né? Só fundo do poço. E nesse período tu nunca estudou pra querer trabalhar em outra área? Tu já cresceu nesse meio, querendo, o teu sonho era esse e tal, então o que dificultou mais também de tu arrumar um emprego em outra área também que você não tinha qualificação nenhuma. Fiz um cursinho ali profissionalizante, aquela coisinha. Na época não tinha tanto como agora, mas aquela coisa, isso me prendia. Eu lembro que eu ia estudar para um concurso da polícia, né? Minha esposa, vamos estudar, ela quase que passa. Vamos estudar aquela coisa toda, só que, meu irmão, a sua mente não consegue raciocinar, você só pensa pecado, mentira, aquela ali trava todas as áreas da sua vida. Então, assim, eu não poderia ser um administrador porque eu não fiz administração, não estudei. Meu sonho era ser um advogado, mas não fiz direito, entendeu? Eu passei dos 18 aos 25 anos me prostituindo pesado. Não era, era o alto grau da prostituição. Eu conheci pessoas assim do alto grau da prostituição. Eu lembro que quando eu andava na Conselheira Guiar ali, que é um local que tem muitas garotas de programa, eu conhecia as meninas todas, entendeu? O pessoal, e aí, quando é que vai ter o show? Que eu levava elas pra fazer, né, show, enfim, né? E chegou um tempo que eu lembro que eu tava em cima de um trio elétrico, lá em Fortaleza, tinha 10 mil pessoas na beira-mar de Fortaleza, era a parada gay de Fortaleza, aí chamaram um pessoal de Recife, a gente foi. Eu lembro quando a gente chegou no aeroporto, a gente tinha uma comitiva lá esperando a gente pra levar pra almoçar, aquela coisa toda. Meu irmão, tô me sentindo um artista. Aquilo ali começou o ego, né? Subiu, caramba, dinheiro entrando. Quando eu subi no trio, aquela multidão, a gente descendo do trio com segurança, correr pro carro, aquela coisa toda. E aquilo ali começou, caramba. E quando eu ia sair, aí o diabo ele dava essas propostas, que era um dinheiro alto, entendeu? Aí eu ia, né? Ia me afundando cada vez mais. E nisso,
eu continuava vendo, né, manifestações dentro das boates no camarim, e eu corria, cara. Eu lembro que tem uma vez que eu tava amarrando o coturno, né, tirando a fantasia, e eu lembro que tinha um colega, né, que tava tirando ele é drag queen, e tava tirando a maquiagem, do nada ele se manifestou. Meu irmão, eu saí correndo no meio da festa. Eu tinha um medo daquilo ali, porque eu sei... Mas se manifestar de que forma? Ele começava a gritar? Não, ele manifestou um espírito nele, mas ele ficava lá, na dele, entendeu? Só que eu tinha medo. Eu corria, tava ali, eu saía correndo, caramba, que é isso? Aí a dona via, o que aconteceu? Eu tenho um negócio ali, ela já sei o que é, entendeu? Eu era muito medroso, né? Enfim, aí passando essa fase, eu lembro que eu viajei para Natal. Quando eu viajei para Natal fazer um show em Natal, na sexta, no sábado eu fui para Campina Grande, para João Pessoa. De João Pessoa, eu vim aqui para Recife, tinha já 3 shows marcados aqui em Recife. Quando eu fiz o primeiro show, né? Quando eu entro no camarim, eu pego o celular, tinha 50 chamadas não atendidas da minha esposa. Caramba, a casa caiu. Aí eu retornei, ela, olha, me falaram que você tinha voltado a dançar. Isso, bem braba, né? É mentira, eu era um mentiroso nato. É mentira, aquela coisa toda, só que eu tava querendo falar, tava querendo sair daquilo ali, a depressão já tava me consumindo. Aí eu fiz o primeiro show, ainda fui fazer outro show ainda depois disso, foi o pior show da minha vida, que foi o último. Depois que eu fiz esse show, eu parei ali sentado no Parque 13 de Maio e fiquei pensando na mentira que eu ia contar. Caramba, eu vou ter que contar uma mentira. Eu comecei a inventar mentira na minha cabeça, aquela coisa toda. Aí eu cheguei em casa, eu lembro que ela tava lá, caramba, muito raivosa. Aí eu já comecei a inventar mentira, né? Aí ela, não adianta não, que eu sei, Deus me revelou. Eu tinha esquecido uma fantasia em casa, né? Eu sempre guardava na casa dos amigos. E outra pessoa chegou também, falou pra ela, enfim. E aí sabe de uma coisa? Se for pra se separar, a gente vai se separar, mas eu vou contar tudo, velho. Meu irmão, naquele dia, eu rasguei meu coração. Eu já não aguentava mais, eu tava no fundo, né? Tava todo bagunçado, a família bagunçada, já não aguentava mais. Eu contei tudo pra ela. Foi muito difícil, né? Me coloco no lugar dela, foi muito difícil. Né? A gente quase que se separa, né? Aí ao invés de se separar, eu lembro que na mesma noite ela falou assim, ó, me dá um currículo que eu vou botar lá na empresa que eu trabalho. Aquilo ali me quebrou, porque assim, ao invés dela vir com a tapa, ela veio com amor, com cuidado, né? Mesmo ferida, né? Às vezes mesmo ferido nós temos que abençoar, né? E eu lembro que a gente ficou um tempo bem mal assim, mas quando terminou aquela conversa ali, eu falei, olha, chama o pastor aqui em casa, que agora eu vou falar tudo pra ele e eu quero ser crente de verdade, né? E eu nunca vou me afastar de Jesus. Aí a gente passou por esse tempo de tribulação, chamou o pastor, né? Falei pro pastor, o pastor ficou meio, né? Cara, que é isso? Cara, você... Tu ia pra igreja, aquela coisa toda, e tava, né? Eu fico olhando assim, meu irmão, quantas pessoas estão dentro da igreja e afastadas de Jesus? Caramba. São várias. Hoje eu entendo isso, né? São várias que estão dentro da igreja. Muito e longe. Infelizmente, na própria liderança. Isso, com certeza. Com certeza. A gente falou, ele ficou meio... Não, mas é isso daí. Vai me aceitar lá na igreja só assim, né? Eu quero mudar... E pronto, né? Eu lembro que eu não sei se vocês conhecem Alexandre Frota. Sim. O ator. Eu tava no camarim com ele e eu sempre tive facilidade pra dança. Ele, olha, você tem que ir pra São Paulo, vamos pra São Paulo comigo. E aquele coração apertou, mas por conta da minha esposa eu não fui. Eu, não vou deixar minha esposa. Se eu for, ela vai descobrir. Eu vou fazer o que em São Paulo? Eu vou ter que falar. Aí eu não fui, né? Aí o outro, vamos pra Suíça, vamos pra Alemanha, e sempre por conta das orações dela e por conta dela, pô, eu amo muito minha esposa. Eu não vou. Imagine se eu não tivesse com ela, ficou olhando assim, né? Deus, ele preparou tudo certinho.
E às vezes ele permite que você passe por uma situação dessa para que você venha abençoar pessoas que já passaram por isso, entendeu? Porque eu sempre falo assim, pô, Senhor, eu queria apagar isso da minha vida, não queria ter passado. Mas se Deus permitiu para você ser bênção na vida de alguém, entendeu? Amém. Que passou pela mesma situação. E hoje a gente acompanha pessoas que estão afundadas nessa área, assim, e graças a Deus tem pessoas sendo libertas. Eu lembro que quando eu entreguei minha vida verdadeiramente, as coisas começaram a fluir. Mas também a vida financeira apertou. Eu lembro que, pô, eu ganhava um dinheiro legal. Aí eu lembro que secou a fonte. Minha esposa trabalhava no comércio, né? Estudava, o dinheiro era pouquinho. Caramba, eu lembro que eu abri o armário e eu queria comer um biscoito, não tinha um biscoito para comer, cara. E Deus no meu coração não peça nada a ninguém. Eu poderia muito bem falar com a minha mãe, com meu pai. Não peça nada a ninguém. Eu lembro que eu nunca fui tão próximo de Deus nesse tempo. Eu jejuava muito, orava muito. O discipulado me ajudou muito. O discipulado que eu digo 1 a 1, né? Teve pessoa que me pegou assim, olha, é isso aqui porque você veio daquela atmosfera ali, você precisa de até das coisas básicas, do alimento, né? Do leite, né? E a pessoa me ensinava aquela coisa toda, né? Bem aos poucos, porque se fosse um discipulado em grupo, eu não teria coragem de falar. Por isso que hoje, até hoje, na nossa igreja, nós trabalhamos com o discipulado 1 a 1, porque eu acho que é o discipulado que gera confissão e gera realmente cura, entendeu? É o meu discípulo amado, né? Isso gera cura, né? A gente trabalha muito com o discípulo amado, formação de discípulo, né? E aquele livro que qual o nome do... Kate Phillips, né? A gente trabalha muito com esse material de 1 a 1, porque isso aí me ajudou muito, cara. Você vai se converter, você vai entrar você passou por várias situações, vamos dizer, de abuso. Você não vai falar isso num grupo, cara. Tá ligado? Você vai falar isso pra uma pessoa de confiança, que ela vai te ajudar. Ó, ela vai por aqui, ó. Caramba, eu tô sentindo desejo, tô querendo assistir isso, eu quero fazer isso. Ele, não, meu irmão, eu tô aqui contigo, vamos caminhar, tô indo aí, vou te pegar pra tomar um sorvete. Isso é discipulado, isso que Jesus fazia com os discípulos. Pegar, vamos andar comigo. Você vai andar comigo, você vai ver como eu me comporto. Eu vou te evangelizar através do meu comportamento. Eu vou te discipular, vou te consolidar na fé através do meu comportamento. Foi isso que fizeram comigo. Então, a minha consolidação, a minha solidificação na fé foi muito devido a esse discipulado 1 a 1, entendeu? Que eu acho bastante importante, né? E eu passei 3 meses desempregado, né? E, meu irmão, foram os 3 meses, eu acho que mais feliz da minha vida, cara. Apertado, não tinha dinheiro pra nada, mas eu jejuava tanto, meu irmão. Eu orava tanto, eu buscava tanto. Sabe aquela certeza, vai dar tudo certo? Sim. E se lembra que eu falei que tinha uma bagunça dentro de mim? Deus, ele começou a arrumar aquela bagunça, cara. Ele começou a desfazer tudo que o diabo ele tinha feito na minha vida. E eu tive um encontro verdadeiro com ele, cara. Assim, eu sou completamente apaixonado por Jesus hoje, porque eu sei de onde eu vim, entendeu? E eu não quero voltar pra lá. Você que vai assistir isso aqui, que tá pensando em se afastar de Jesus, meu irmão, não quero ir pra lá. Não quero ir pra longe de Jesus. O diabo, ele te oferece um banquete, aparentemente, visualmente maravilhoso, mas que vai te causar uma indigestão muito grande. Jesus não. Jesus, ele mudou a minha vida, transformou a minha vida. E esses 3 meses, meu irmão, foi um processo, assim, que... Ali foi uma escola do discipulado, tá ligado? Ali não tem mamãe nem papai. Ali é você e Deus. Deus falar comigo. Aqui é a escola do discipulado. Aqui é realmente você viver. E as propostas chegando, proposta chegando, né? Aí na época eu cheguei até a mentir no início, né? Não, viajei pro Rio de Janeiro, sumi, né? Eu trocava de número, encontrava meu número, eu tinha alguns contratos ainda, né? E eu consegui conversar com os empresários e graças a Deus eu tinha uma boa amizade com eles. Eles me dispensaram do contrato, né? Até hoje eu tenho contato com alguns, né? Eles sabem o que Deus fez na minha vida. Queria agradecer também pela vida deles, né? Porque realmente eles entenderam que foi o melhor para mim, né? Eles sabiam quem eu era. Então, assim, depois desses 3 meses, né? Deus, ele abriu uma porta de emprego bem humilde, né? Pra mim, assim, bem na pizzaria, assim, lá na Sé, em Olinda ali,
ali no Carmo, né? Aí eu comecei na Rua do Bonfim. Aí eu comecei a trabalhar, caramba, parecia que eu tava trabalhando numa multinacional, cara. Meu irmão, o dinheiro rendia muito. Que massa. Pô, a felicidade. Eu ia de bicicleta de Maranguape até lá, meu irmão. É longe. Todo dia. Chão, meu irmão, é chão. Eu só folgava na segunda-feira. Eu lembro que eu não podia ir pra igreja de domingo. Eu só ia pra igreja no domingo de manhã, pra EBD. E na segunda-feira, a minha folga, eu ficava andando na rua atrás de alguma igreja aberta. Eu entrava em qualquer igreja mesmo. Era um asseio, meu irmão, um asseio. De buscar, né? E o discipulado acontecia de tarde, né? No sol quente, eu ia pro discipulado 1 a 1 lá, o cara me ensinava, pá. E crescendo, né? Aos poucos chegou o tempo do meu batismo. Eu lembro que eu me batizei junto com a minha esposa. Cara, caramba, foi maravilhoso. Eu lembro que eu chamei os caras que eu tinha levado para essa vida lá em casa. Meu irmão, ó, Jesus mudou minha vida, velho. Jesus me transformou. Aí, meu irmão, é sério isso aí mesmo. Tu vai durar 3 meses, eu acho. Aí, meu irmão, vou durar a vida inteira, meu irmão. Glória a Deus. A vida inteira. De vez em quando me encontram na rua. Tás ainda na igreja? Meu irmão, é pra sempre. Eu disse tu que era pra sempre. Já fazem o quê? 16 anos. Aleluia. Né? Deus, é pra sempre. E a partir dali... Meu irmão, as tentações continuam até hoje, né? Até hoje. A luta é diária. A maior característica de uma pessoa que é convertida não é que ela não caia, não tenha tentação, é que ela luta todos os dias. Se você luta, se você não está se entregando, você é convertido. Você verdadeiramente teve encontro com Jesus. Depois desses 3 meses, abri as portas de emprego, comecei a trabalhar, comprei uma motozinha que, pô, eu tinha perdido várias coisas, comprei uma motozinha, fui promovido, fui para outra empresa, fui crescendo, né? E aí eu comecei a me envolver mais na igreja. Eu tinha tempo, né? Comecei a me envolver, que eu passei 1 ano sem me envolver muito, só indo porque eu não tinha tempo, aquela coisa toda. Comecei a me envolver, Deus me chamando, aquela coisa toda. E eu comecei a me envolver muito com o jovem, né? Eu gostava muito de trabalhar com o jovem, aquela coisa toda. E eu lembro que a gente se reuniu, vamos fazer, né? A igreja era pequena, vamos fazer um acampamento de jovens. Eu lembro que o nome do acampamento era Adolecamp. Vamos fazer acampamento para adolescente. Meu irmão, foi top. E a partir dali, os jovens foram se identificando, né? Sim. A igreja foi crescendo em relação à juventude. Eu fui estudando sobre, né? Aquela coisa foi no tempo que a gente ganhou ele para Jesus. Alisson, meu amigo que tá aqui, né? Que a mãe dele falava: meu irmão, ó, dá um jeito no meu filho, que meu filho não serve para nada. Misericórdia. Meu filho dá trabalho, eu pago escola cara pra ele, dá trabalho, aquela coisa toda, né? Eu chamava ele: vem cá, vamos caminhar. Aquilo que eu sempre que fizeram comigo, né? Caminhar comigo, vamos ficar aqui comigo. Ele: não, vou me afastar. Aí eu, tá bom, chorava com ele: chorava, vai se afastar não. Vou me afastar. Teve uma hora que eu falei: ó, mas se tu quiser se afastar, você se afasta. Que eu já fiz tudo por tu. Aí ele parou. Tá até hoje aí, 10 anos já convertido. Tá massa. Se formou, ele tá se formando aí engenheiro, vai casar já, né? Com a doutora Álida, né? E, meu irmão, e Deus, ele foi me usando pra ganhar alguns jovens pra Jesus. A igreja, eu lembro que tinha uns 5 jovens, né? Aí quando o ministério tava bem, né, bombando mesmo, a gente chegou a alcançar quase uns 50 jovens, assim. E foi uma crescente muito grande. Porém, os desejos, eles continuavam. Aquela vontade de voltar pro velho homem, porque, meu irmão, a luta diária. Sim. Continuava. Então, assim, o que eu fazia para vencer, meu irmão? Era muita oração, muita devocional, muita busca e muita confissão, né? Eu lembro que eu sempre procurava alguém: olha, eu fiz isso. A Bíblia diz o quê? Confessar seus pecados uns aos outros para seres curados. Você adquire o perdão através da confissão a Deus, mas a cura através de confissão ao irmão. E a Bíblia diz para ele orar por você, entendeu? Então, eu sempre tive essa prática, né? E eu lembro que, certo ponto, eu tava liderando jovens já, olha isso. Eu caí na pornografia novamente, já liderando jovens. E minha esposa descobriu, né? Minha esposa viu. E foi um desastre aquilo, porque muitas pessoas que começaram a criar expectativa em mim, porque a igreja se levantou e me direcionou como um vocacional da igreja, um futuro pastor da igreja, aquela coisa toda. Né? Isso ainda, acho que tinha 2, 3 anos, né, de caminhada, acho que 2. E eu pedi ajuda, né? Ó, eu preciso ser ajudado nessa área, né? Porque, querendo ou não, o vício, se você não tiver um tratamento, ele vai voltar e vai voltar com muita força. E nisso eu comecei a gerar um ato de confissão para minha esposa, tudo quando eu tinha vontade.
quando eu vacilava, ó, aconteceu isso. Me ajuda, precisando de ajuda. E ela começou a fazer orações direcionadas para isso na minha vida, entendeu? Por isso, jovens, casem com a mulher de Deus, viu? Cuidado com quem você vai casar, cuidado. Então, assim, ela me ajudou muito nesse processo de cura, até que eu lembro que eu fui para um... Cara, é uma parada muito louca, um tal de encontro com Deus. Meu irmão, me jogaram ali dentro, sem eu saber de nada, velho. Não pode falar o que acontece lá, né? Mas eu só quero... Meu irmão, parece que me jogaram, pegaram pelas pernas, de cabeça para baixo, assim, ó. Chacoalharam, meu irmão. E eu fiquei doido naquele lugar. Eu sei que eu lembrava que eu gritava muito, assim. Foi um retiro de libertação, né? E eu tive uma renovação ali, entendeu? Um batismo com fogo naquele lugar. Deus, ele me renovou, ele me fez perdoar situações, até a questão do meu abuso lá atrás, que eu não tinha liberado perdão, e naquele encontro eu fui tratado. E aquilo ali, querendo ou não, Deus usou aquilo como uma estratégia para mudar a minha vida. Então, de lá para cá, hoje eu posso dizer que eu sou um cara totalmente sarado, né? Curado, né? E a igreja me identificou, né, como um vocacionado e pagou meu seminário. Eu entrei no seminário, a igreja pagou quase 4 anos de seminário para mim. Me formei, pagou de missiologia da minha esposa também, minha esposa formada. E a gente foi, né, graças a Deus, né, crescendo dentro do ministério da igreja, aquela coisa toda. Mas nós somos seres humanos, né? Igreja, nem todo mundo é perfeito, né? Ninguém é perfeito, na verdade. E algumas coisas aconteceram naquela época, né? O mal do ser humano, que a gente cria muita expectativa um no outro, né? Sim. E eu lembro que começou assim... Quando você começa a conhecer a Bíblia, aquela coisa toda, você começa a identificar coisas. Opa, isso aqui eu fui... Até hoje eu fui, né, direcionado dessa forma, mas não é dessa forma. Não é legal isso, não é legal isso. Eu com muito temor, né, eu conversava, né, com a liderança. Eu já era diácono da igreja, era formado. Conversava com a liderança, né, até que aconteceram, né, algumas situações, né, que fugiram da Bíblia, né, que, né, nos direcionaram para outro local, entendeu? Sou muito grato ao meu antigo pastor, sou muito grato a ele, muito grato mesmo, entendeu? Cara que me ajudou muito, muito mesmo, muito, demais, velho, né? E, né, mas, né, nem todo mundo tem só ponto positivo, tem os negativos também e aconteceram situações que eu não concordava, né? E para não gerar, né, coisas maiores, eu resolvi, né, sair. Fui para uma igreja super tradicional. Já era tradicional, era super tradicional. E eu lembro que eu gostava de pequenos grupos, cara. Uhum. Sempre gostei, porque é um PG. Ambiente... PG, célula. Eu lembro que... Eu gostava porque era um ambiente de cura, porque você tá ali, aqui é um pequeno grupo, caramba, aí eu vou te discipular, tu vai discipular ele, aquela coisa toda, e você tá com um problema, a gente vai lá na tua casa, a gente vai comer junto, a gente vai sair, a gente vai pro shopping. Igreja toda não dá pra fazer isso, né? Uhum. No pequeno grupo dá, tem uma comunhão, tem um relacionamento ali. E aí meu pastor, caramba, aqui na igreja não dá pra fazer isso, mas vamos fazer o seguinte, eu vou te enviar como missionário lá pra onde tu mora, que eu tava lá no Correio do Tiro. Lá pra onde tu mora, e você vai abrir um local lá, uma célula, né? Porque aqui não dá, aqui a visão é da Convenção Batista, e a Convenção Batista não aceita células, né? E ele me enviou, meu irmão, foi libertador, porque eu já estudava sobre o assunto, né? Eu conheci o pessoal lá de Belo Horizonte, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que, né, trabalha com uma visão celular, uma visão saudável, né? Eu era muito crítico com células, né? Eu escutava várias situações que eu não gostava, e eu encontrei essa que era bem saudável, estudei aquela coisa toda, e quando ele me enviou, já comecei com um pequeno grupo, né? Tem aí esse pequeno grupo aí para mostrar? Você depois mostra aí. Pronto. Aí comecei com um pequeno grupo de alguns jovens, né? E em uma garagem, cara. Numa garagemzinha assim, aquela coisa toda. Não tinha um som, não tinha nada. Era só as pessoas sentadas, né? Não tinha cadeira, não tinha nada. E eu lembro que depois do primeiro... Teve a primeira reunião, né? A gente chamou algumas pessoas que não eram convertidas, aquela coisa toda. Tinha um grupinho que eu conheci que estava afastado, que saíram também dessa igreja,
que estavam em outras igrejas, mas estavam deslocados ainda. Ó, vou começar um trabalho, que, né, quer participar. A gente começou. Meu irmão, depois de... Aí, assim, nem todos aí são convertidos, eram convertidos, entendeu? Esse pequeno grupo tá grande. Aí a gente, o grupo realmente que começou, né, tem acho que daí uns 10, os outros, né, não tinha, nem todos eram convertidos, mas, pô, eu olho aqui assim, caramba, tem líderes que hoje são líderes de células aqui, vários, entendeu? Eu conheço esse daqui, pronto. Ali é meu sobrinho que puxou a selfie. Então, assim, a galera boa que a grande maioria ainda, graças a Deus, estão conosco lá, estão na liderança da igreja. A gente começou essa garagem aí, velho. Lá em Rio Doce. Então, assim, sem só pra adorar a Deus, né? Tem um carrãozinho que eu tinha, um violão, aquela coisa toda. A gente, né? Depois de um mês nessa garagem aí, caramba, não dava mais. Os vizinhos começaram a reclamar, cara. Começaram a reclamar, o barulho, aquela coisa toda. Aí eu falei, pastor, o pessoal lá tá reclamando. E eu não tenho dinheiro pra alugar nada, não. Ele, caramba, fala com o pessoal aí pra ver se tu consegue. Porque a igreja não tinha condições de ajudar, né? Sim. E a gente conversou com o pessoal, aí, eu consigo dar isso pra gente alugar um localzinho. A gente alugou um local lá na ladeira, né? De Rio Doce também ali. E era um local bem pequeno, cara. Quente aí, ó. Mano, era pequeno isso aí, era quente. Aí tava organizado, já que a gente já tinha colocado ar-condicionado e porta de vidro. Mas esse ar-condicionado não servia pra nada. Porque aí era alto, meu irmão, aí, ó. Aí já tava um pouco encaminhado. Aí, pronto, aí faziam 3 meses de igrejas aí, ó. 3 meses. Já era religare. Já era religare já. Entendeu? Aí fui consagrado a pastor depois do 2º mês, né? Eu era missionário só e fui consagrado a pastor. E aí aí a gente passou, a salinha das crianças era atrás do púlpito. Meu irmão, minha filha, ela ficava de shortinho, sem camisa, porque era tão quente, velho. Misericórdia. Tão quente. Quando eu abria a porta, parecia que eles estavam saindo de uma sauna, todo molhado, aquela coisa toda. Fazia um barulho atrás do púlpito, a gente se desconcentrava na pregação, aquela coisa toda. Mas aí foi, assim, primeiro localzinho alugado. Aí começou a pandemia. Depois que começou a pandemia, aí só que a gente já tinha alguns pequenos grupos. Aí começou os pequenos grupos online. Meu irmão, a igreja cresceu. A pandemia cresceu. Aí foi lá ainda. Aí a pandemia, né, fez com que várias pessoas se convertessem através do... Porque elas ficaram mais sensíveis. Sim, ficaram, a pandemia. com certeza. Todo mundo ficou. Demais. As pessoas ficaram bem mais sensíveis à palavra. Isso. Aí a gente... Vamos lá. Pequenos grupos, aquela coisa toda. E quando terminou a primeira onda da pandemia, fomos pra Vila Olímpica de Rio Doce aí, ó. Vila Olímpica de Rio Doce. Abriram lá pra gente, nosso amigo Diogo lá, Felipe. Cara, aí foi muito importante, porque a nossa igreja só tinha, como vocês estão vendo aí, só jovens adolescentes, né? Né? Não tinha recursos, aquela coisa toda. Jovem não tem dízimo, quase. Aí, mano... Aí, vamos lá, vai pagar o quê? Né? Minha mãe e meu pai chegou também, depois eles estavam em outra igreja, foram pra lá conosco. Aí, né, um ajudando ali, um dizimando ali, outro ali. Mas aí foi bom, porque aí a gente começou a juntar um dinheirinho, porque, né, eu lembro que a gente tinha que montar e desmontar todo domingo. Era muita cadeira que a gente tinha ganhado, tudo foi ganhado aí. Muita cadeira, né? E quando a gente tinha que encher um Chico City, né? A gente ganhou tudo isso aí, a gente botava dentro do Chico City, meu irmão, era 1h da tarde pra encher o Chico City, levar pra aí, descarregar, quando terminava o culto, enchia de novo, levava lá pra casa, descarregava, então assim, não tinha pós-culto. O pós-culto era doideira pra desmontar isso tudo aí, cara. Então esse aí foi um tempo legal também, que a gente conseguiu juntar uma grana pra abençoar a galera. Aí, e também aí a gente começou a pegar muita gente aí do entorno da vila. A nossa igreja tem uma característica evangelística, entendeu? E a gente vai muito aí, ó, atrás da galera que realmente tá quebrada. Eu sempre falo, ó, não chamem ninguém crente lá pra igreja. Convide não crente. Porque quem é cristão já tem seu pastor, sua igreja. Sim. Se você quiser visitar, amém. Mas a nossa intenção é pegar pessoas que não são cristãs. Entendeu? E
Aí a gente foi pegando muito novo convertido, aí a gente começou a fazer discipulado, consolidar, levar batismo, né? Aquela coisa toda, mas foi um tempo legal isso aí. Que massa. Muito bom, massa. Tempo velho. bom. Aí na época, tava na época do distanciamento ali ainda, né? As cadeiras. Lá antes. Aí, ó, aí pronto, foi a segunda onda, né? Antes disso aí, depois da segunda onda, não deixaram mais a gente ficar lá. Aí ficou na rua. Online de novo. Culto online, célula online, tudo online. E a igreja crescendo. Aí o que acontece? O cara que me consagrou, o pastor Luiz, uma bênção. Eu fui consagrado aqui nessa rua. Eu não sabia que a gente ia para esse local. Eu fui consagrado aqui. Fecharam essa rua. Foi aniversário dessa igreja, que era a igreja, alguma coisa da família. Congregação Cristã da Família, se não me engano, pastor Luiz. Ele tinha aniversário da igreja. Ele, Beg, vou te consagrar lá no dia do aniversário. Chama o pessoal da igreja. Fui consagrado nessa rua. Jamais ia pensar que eu ia pastorear essa igreja. O que acontece? Depois de um tempo, o pastor Luiz, eu vou entregar lá o local. Vou para um local menor. Quer alugar lá não? Agora a gente tá na rua. Fui lá, corri no mesmo dia, fiz o contrato, aquela coisa toda, a gente pintou de preto. Que gerou uma polêmica muito grande, né? Eu sempre gostei de preto, dá para perceber. Né? E pro visual também da igreja, hoje em dia, pra tecnologia, não é um modinho, pra tecnologia, pra uma filmagem legal, né? Principalmente na área de púlpito, é interessante isso, né? Aí nós fomos pra aí, né? Aí depois de um tempo, era distanciamento também, aí já não era mais distanciamento, mas quando era distanciamento, tinha que fazer 2 cultos, os 2 cultos lotados, o pessoal ficava fora também. Aí pode ver que a igreja, aí ó, isso é tudo na rua. O culto tá rolando lá dentro, isso lá na rua, isso acontece hoje ainda, né? Na verdade, até mais pessoas ficam lá na rua. Aí Deus começou a multiplicar, né, as vidas, né? E cada pessoa, cada vida dessa aí é cuidada por alguém. Ninguém caminha sozinho lá. Fulano, quem é teu discipulador? Ele vai dizer o nome do discipulador dele. Cada um tem uma pessoa para estar cuidando. Se converter 10 pessoas, 20, esse domingo se converteram 15. Essas 15 todas vão ser acompanhadas por alguém. Ninguém vai ficar sozinho. Legal. Graças a Deus. Isso é muito bom. Isso é muito importante. Muito bom, muito bom. Que bênção. Eu fico muito feliz que a questão do discipulado dá certo, porque eu fui professor de discipulado, né? Nossa. E eu na assembleia. E eu tentei fazer isso, né? Não deu certo lá, né? Mas quando eu vejo o discipulado 1 a 1 dando certo em uma igreja, eu acho muito legal, porque é ali que o discipulado acontece verdadeiramente. Isso. É ali que a coisa acontece. Vida na vida, né? É você tratando a pessoa nos detalhes do íntimo dela, porque o discipulado geral, aquele que você fez, né, quando estava no outro ministério que você falou, você tá ali, você vai aprender a palavra, você vai aprender coisas do cotidiano e tal, mas você não vai estar expondo aquilo que você sente, aquilo que você já passou, aquilo que você está passando, para que seja tratado de uma forma específica. E o discipulado 1 a 1, ele dá essa capacidade. E até eu vou um pouco mais além, assim. Hoje, pela misericórdia, eu dou instruções de oratória, de fala. É muito diferente você dar uma instrução para um grupo, uma equipe, e você dar uma mentoria específica para uma pessoa. Quando você trata no individual, é muito diferente, porque você conhece a pessoa, você sabe como falar, você sabe quais exemplos vão ser efetivos. Isso. Tudo isso é bom. Diferente de uma sala, onde realmente eu tenho que deixar no senso comum para poder que todos absorvam aquele assunto. Acredito que isso também vai para a parte do discipulado. Com certeza. E no discipulado 1 a 1, as máscaras caem. Entendeu? Ali que onde gera cura também, tem que passar por um processo de dor, entendeu? Então, assim, as máscaras começam a cair ali e você vai mostrar realmente quem você é, velho. Entendeu? Não é aquela coisa, por isso que a gente tava falando ontem. Tem gente que vai pro culto todo domingo, ou no meio da semana, né? Vai pra tudo. Mas ainda não teve encontro com Jesus. Entendeu? Porque virou um ativista religioso. Ele vai, é importante o culto, né? É importante, né, tá servindo a igreja, mas você não pode ser um ativista religioso. E a pessoa que não aceita esse processo de discipulado, ele acaba, né, se mascarando e virando um ativista. E isso, meu irmão, é um câncer dentro da igreja.
que isso vai contaminando os outros. Pessoas que não são tratadas dentro da igreja contaminam as outras pessoas, principalmente novos convertidos. Entendeu? Tem vários exemplos de pessoas que, não são tratadas, chega um novo convertido, eu vim pra cá, né? Aqui é dessa forma que eu caminho, entendeu? Então, assim, a gente tem um cuidado muito grande, né? Quando a gente vai colocar alguém pra discipular alguém, né? Essa pessoa tem que, por mais que ninguém seja perfeito, mas a pessoa tem que ser uma pessoa tratada, uma pessoa ensinável, né? Sim. Porque não tem como você gerar cura numa pessoa se você ainda tá doente, tá enfermo, entendeu? Uhum. Isso como foi em mim, entendeu? Eu precisei me tratar, me curar, entendeu? Reconhecer. Eu lembro que eu falei meu irmão, isso aí não foi no discipulado 1 a 1, não. Tava um grupo de homens, entendeu? Eu falei assim, meu irmão, eu tô doente. Eu preciso de ajuda. Entendeu? No início da minha fé ali. Eu tenho um problema nessa área, né, da sexualidade. Eu preciso de ajuda. Me ajudem. Né? Aí daqui a pouco o outro começou a falar. Meu irmão, mesma coisa, outro. Coisas. Meu irmão, eu olhei assim, não sou eu só. Tem várias pessoas que passam por essa mesma situação. Então, assim, aí eu entendi, caramba, isso aqui a gente consegue falar em grupo, mas vai ter coisas que a gente não vai conseguir falar, entendeu? Não dá. Um cara, a gente recebe muitas pessoas que tiveram abusos sexuais lá na igreja, entendeu? E tem situações que a gente, claro, tem situação de injustiça, né? Que a gente tem que encaminhar para o conselho tutelar. Mas tem pessoas que já passou, não quiseram falar, aquela coisa toda, já estão na fase adulta, enfim, né? E que nunca falaram isso pra ninguém. Aí você chegar assim, já aconselhou uma pessoa que a vida dela foi fruto de um estupro, né? Estupraram a mãe e a pessoa foi gerada através de um estupro, entendeu? Essa pessoa depois, na infância, foi abusada também. Caraca. Entendeu? Então, assim, imagine como é o tratamento dessa pessoa. Essa pessoa não vai... ela vai pro culto, ela vai cultuar, ela vai chorar, vai se emocionar. Depois ela vai pra uma célula, beleza. Mas é no discipulado que ela vai ser tratada, velho. É ali que ela vai ser cuidada, ela vai sentir, caramba. Ela tem falta de paternidade ali, que ela vai ter uma paternidade preenchida por Deus ali na vida dela. Então, assim, as igrejas que estão em ênfase, crescendo, aquela coisa toda, eu acho que é preciso, por mais que eu esteja aprendendo ainda, tenho só 4 anos de ministério, a igreja tem 4 anos só, novinha, eu entendi que o discipulado é o coração da igreja. Uma igreja sem discipulado é uma igreja sem coração, uma igreja insensível, entendeu? Uhum. É uma igreja de pessoas ativistas, isso é perigoso. Eu não só digo, né, discipulado 1 a 1, não. No discipulado em si, em geral, tem que ter um ensino bíblico, uma teologia, né, consolidada, porém, tem que ter um tratamento espiritual também. Justamente. Só deixando bem claro, pessoal, não é discriminando, mas foi pelo ativismo que a Igreja Católica matou milhares e milhares de pessoas. Isso. Foi pelo ativismo. Então, o ativismo religioso ele é muito perigoso. Então, nós temos que ser cristãos e cristãos educados na palavra, isso, né? E na comunhão. E o discipulado 1 a 1, ele gera essa comunhão. Isso. E aquela coisa, hoje, na nossa igreja, nós centralizamos muito no ensino da palavra, entendeu? Que bom. Aqueles jovens já não são mais adolescentes, né? Eles começaram a ganhar os pais. Nossa igreja acontece algo diferente das outras. Normalmente, os pais levam os filhos. Uhum. Lá, os filhos ganham os pais. Então, assim, hoje tem bastante adultos na igreja, mas 90% deles foram, né, trazidos pelos filhos. Que benção. Entendeu? Então, assim, nós fizemos com que os filhos entendessem que através do ensino das escrituras, da prática das escrituras, do comportamento dentro de casa, às vezes sem falar nada, você vai ganhar seu pai e sua mãe. Entendeu? Tem uma frase que alguns dizem que é de Madre Teresa de Calcutá, que diz assim: pregue, se possível, fale. Entendeu? Perfeito. Então você vai pregar com a sua vida. E dentro de casa é o campo missionário mais difícil, mano. Uhum. Dentro de casa as pessoas sabem que você entendeu? Então, assim, quando você mostra uma melhoria, opa, o pai e a mãe, caramba, meu filho mudou, meu filho tá saindo das drogas, né? A gente recebe muita gente lá que veio das drogas, tá saindo das drogas, o relacionamento dele tá mudando, tá me respeitando. Pô, eu vou lá ver o que tá acontecendo.
Aí quando chega lá... Onde é que ele tá aprendendo isso? É pescado. Aí quando... Eu lembro que chegou uma pessoa lá, acho que uns 2 meses atrás, chegou, viu a parede preta assim, caramba, meu filho tá fazendo o que aqui? Mas quando começou a ouvir a palavra, né? Caramba, isso aqui tem Bíblia, tem teologia, tem uma fé firmada, não é um bando de moleque adorando, não. A galera, até turma fala lá, os adultos que quando a gente se reúne, meu irmão, quando eu cheguei aqui eu pensei que era um monte de anão. Porque a galera, né, eles são pequenininhos assim, mas eles conhecem de Bíblia, eles sabem, né, diferenciar o que é uma teologia boa de uma teologia fraca, de uma heresia, entendeu? Então, a minha função como pastor não é centralizar a igreja em mim. É o que hoje acontece muito. Não, o centro ali é o pastor, não. Qual a vocação do pastor? O que significa ser pastor? O que o pastor tem que fazer? Preparar os santos. Pastor na pastorear, beleza, ele vai proteger ele, mas a real função do pastor é preparar os santos. Para quê? Para preparar outros santos. E assim vai. Eu te preparo, tu prepara outro, e assim vai. Se eu ficar naquela, não, a igreja tem que ser centralizada em mim. Hoje na igreja eu prego 2 vezes no mês, no máximo. No máximo, meu irmão. No máximo. Eu não tenho um ciúme de púlpito. Entendeu? No máximo. Coloca a galera pra... Se ensina, é claro, né? Ensina e envia. É o único esquema de pirâmide que dá certo, né? Isso. É o único, que eu já caí em alguns aí. É o único, porque você, ensina e envia. Quando você centraliza em você, essa pirâmide começa a cair, entendeu? É verdade. Envia, meu irmão, coloca a galera pra trabalhar. A Bíblia fala que a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Então, se Deus... A Bíblia também diz que rogai ao Senhor para que envie trabalhadores. A gente roga, ele envia. E a gente segura ele? Não, a gente tem que enviar. De volta, né? É o equibalo, né? Sim. Equibalo é enviar com violência, enviar sem direito de volta, de retorno, meu irmão. Uhum. O equibalo é aquela coisa, ele usa para essa questão de envio, mas também ele usa para a questão de expulsar demônios, é a mesma palavra, entendeu? Equibalo. Então, assim, é algo que não tem mais volta. Você vai, meu irmão, você entrou nessa, você entrou, não tem mais volta não, cara. Brother, eu costumo falar, o bagulho é louco aqui. Aqui você vai entrar, não tem direito de voltar mais não. Tem que ter... Mas antes disso tem que ter uma fé consolidada, meu irmão. A gente não vai enviar qualquer pessoa hoje para liderar uma ação lá na igreja. Tem que passar por um treinamento, aquela coisa toda. Esse preconceito todo em relação à visão celular, que tem muita meninice, me perdoe a palavra, muita palhaçada no meio. Por quê? Muito misticismo por falta de preparação, de conhecimento bíblico. Entendeu? Aí acaba que se generalizou uma situação, não pode. Por quê? Falta de Bíblia, né? Isso adoece a igreja, entendeu? Uhum. E hoje lá a gente tá lá com 4 anos, né? Esse último culto agora deu quase umas 400 pessoas dentro do templo, fora do templo, né? A gente já tá pensando em fazer 2 cultos. Nós conseguimos comprar algumas casas ao lado da igreja para ampliar a igreja. Né? A vizinha lá ainda não quer vender. Vizinha, por favor, se você assistir isso aqui, venda aquela casa pra gente. Por favor, vizinha. Nós estamos precisando muito daquela casa. Nos ajude. Construir um templo maior ali para as crianças, né? Me ajude, por favor. Amém. Mas aí tá crescendo. Vamos fazer um apelo pra vizinha. Tá certo? Ela... Pena a gente não pode falar o nome, né? Senão é pedir, vai lá no Instagram da vizinha. Mas não vou falar, não vamos fazer isso, né? Mas vamos orar para que a vizinha lá venda a casa para ampliar o templo, em nome de Jesus. Por favor. Quiser, vai chegar, vai tocar no coração dela. Porque já não dá, o pessoal, eu lembro, o pessoal senta lá, eu piso na mão dos outros, o pessoal fica sentando em cima do púlpito, aquela coisa toda. E eu sempre falo assim, mesmo no templo grande, eu quero que isso aconteça, né? Uhum. Que eu quero que, claro, não sem inchamento, com um crescimento saudável, entendeu? Volto a dizer, eu vou sempre bater nessa tecla, através de um discipulado forte. Um discipulado forte vai fazer com que a igreja não enche, mas cresça com saúde, entendeu? E é isso aí. Perfeito. Glória a Deus. Que bom. Muito bom. É muito Rapaz, bom eu percebi que a gente nem precisou fazer muita pergunta, né? Oi? Eu falo muito, né? Ele fez o roteiro todo legal, velho. Todo perfeito. E outra coisa, minha esposa lá que orava muito por mim, meu irmão, mulher de oração, Érica, amo demais, mulher de oração. Irmã Érica,
Deus abençoe sua vida. Missionária Érica tem um testemunho poderoso pra contar. Amém, depois chama ela aí. Simbora. Meu irmão, a gente tinha um sonho de ser pai, mãe, né? Tem um filho, e lembro que ela tinha esse sonho, ela engravidou, aí perdeu. Depois engravidou de novo, perdeu. Depois engravidou de novo, perdeu. Caraca. 3, entendeu? Aí teve que fazer um tratamento de tomar injeção na barriga todos os dias. E era caríssimo esse tratamento, né? Ela fez o tratamento, aquela coisa toda. Quando tava perto, acho que uns 4 meses, aí a gente foi fazer o exame da minha filha, né? Aí o médico falou, não tem nada aí não. Já era a 4ª, cara. Meu irmão. Aí, quando a gente voltou pra casa, aí, pô, já tinha perdido 3. Minha cabeça, a mente da minha esposa já tava a minha também, principalmente ela. Tinha feito coletagem, já quase que ela morre na 3ª perca. E eu lembro que quando chegou em casa, eu preciso exercer minha fé. Eu lembro que eu botei a mão na barriga dela e falei assim, Senhor, que haja vida e não há vida. E fui dormir, cara. A minha oração foi essa. Fui dormir. Eu falei ainda assim, traga à existência as coisas que não existem. E fui dormir. No outro dia, ó, ela foi trabalhar, e o pessoal, ó, vai fazer o exame de novo, vai fazer o exame de novo. Ela foi fazer o exame, meu irmão. Eu lembro que quando o médico colocou lá o ultrassom, eu vi um negocinho piscando. Primeiro o órgão que forma é o coração, né? Uhum. Meu irmão, aí o médico, tem vida aqui. Eu lembro da oração do dia anterior, que haja vida onde não há vida, meu irmão. Glória a Deus. Eu dei um grito dentro daquele hospital, daquela clínica, que grito de glória a Deus, o médico não entendeu nada, aquela coisa toda. Então assim, ela foi uma guerreira, perdeu 3 filhos, né? E hoje eu entendo aquilo ali, entendeu? Foi um processo na nossa vida para que a gente venha valorizar os filhos na fé que Deus nos deu, que são muitos hoje, né? Mandar um beijo pra igreja Religar, uma igreja viva, né? Que eu amo demais, meu irmão. Tem mudado a realidade daquela comunidade lá de Rio Doce, né? Queria agradecer muito, muito mesmo, né? E Deus me deu uma filha linda chamada Sofia Vitória. Com certeza ela vai assistir, ela gosta. Glória. Né? Sofia Vitória. Né? Quantos aninhos? 8 aninhos, ela canta, Sofia, prega. Deus abençoe sua vida, viu? Uma bênção, uma artista do Senhor, mano. E é isso. Hoje eu posso dizer que eu sou um cara que sou preenchido, completamente feliz. Eu não sou um cara remunerado pela igreja, eu abri mão de salário de igreja, entendeu? Uhum. Não porque eu não preciso, que eu precise muito. Muito, né? Mas eu entendi que não é um momento, entendeu? Já são 4 anos e 4 anos que a gente tá ali, né, sem receber, né, salário de igreja. E no máximo que a igreja faz é uma ajuda pra gente buscar um irmão no médico ou fazer alguma coisa, uma ajuda de combustível. Não que seja errado. Hoje meus amigos pastores não entendem muito, né, meus amigos? Porque quando eu falo que não sou remunerado, rapaz, isso vai contaminar, daqui a pouco todo mundo tá querendo fazer isso, aquela coisa, e a gente aqui que vive disso. Não. É bíblico. Receber é bíblico. Sim. Isso foi algo direcionado por Deus na minha vida, né? Pelo menos no momento, entendeu? E hoje eu sei o que é viver pela fé, entendeu, meu irmão? Hoje eu trabalho ainda, né? De manhã eu tô trabalhando, né? Trabalhando na área de segurança privada e eu vivo pela fé, né? E meu irmão, eu amo pastorear, eu amo quebrar cabeça com vidas, eu amo chegar lá, às vezes tem uma pessoa endemoniada, vamos embora, vamos expulsar esse miserável daí, né? Amo demais. Aquele cara que tinha medo de demônios antes, corria, né? Essa semana aí aconteceu umas situações assim, e tinha alguns, né, perto de mim, e a gente teve que exercer a fé ali, não por mim, mas por meio de Cristo, né? E já quem corre é ele agora, não sou eu mais não, né? Aleluia. Quem corre Glória a Deus. Quem corre é ele. E é isso, mano. Isso aí. Sou feliz demais. Sou um homem completamente apaixonado por Jesus, né? Hoje eu não vivo sem a presença dele. Hoje minha casa é um pedaço da igreja, um pedacinho do céu. Hoje nós temos culto no lar dentro da nossa casa, ensino da palavra dentro da nossa casa para nossa filha, o que eu não tive, né? Tive uma educação legal, mas não tive esse ensino bíblico dentro da minha casa. E aquele meu irmão lá que era viciado, sim, ele hoje é pastor, missionário. Meus pais,
Deus restaurou o casamento dele. Meu irmão, minha família era bagunçada, cara. E hoje minha família é uma família abençoada, entendeu? Deus, ele mudou a realidade da minha família, né? Ele diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E hoje, às vezes, ninguém entende, né, velho? Que um cara que era totalmente sem futuro, Deus, ele mudou a minha vida, ele salvou a minha família, ele me deu um ministério lindo, que não é meu, é dele, né? Ele me colocou na minha mão para me pastorear. E eu faço isso com o maior amor do mundo, meu irmão. O maior do mundo. Então, assim, eu sou totalmente grato e apaixonado por Jesus. Aleluia, pastor Bergão. Que Deus abençoe o senhor. Que bênção, que bênção. É muito bom, pelo Fica menos... à vontade aí pra fazer a pergunta. Toda vez que eu tô aqui, eu digo isso quase toda vez, mas... Os primeiros a ser abençoados aqui é a gente, né, Matheus? É o Diego, é o Matheus, é quem acompanha. Eu fico muito feliz. Eu sou chorão, velho. Ele tava falando ali, Deus tava ministrando no meu coração. Cara, é poderoso. É um exemplo. É poderoso, é poderoso. Deus é maravilhoso. Quando tiver uma vida restaurada, mano, não tem preço, não. Tem não. Tiver uma vida que chegou lá nas drogas, afundar a prostituição, a gente pega uma menina de dentro de uma favela, totalmente largada, abandonada pelos pais, a gente vê, não dá o peixe, mas dá a vara para pescar, a gente vê a pessoa trabalhando, né, se sustentando, tendo uma vida transformada, casando. Quantos casamentos a gente já fez lá, meu irmão? Nunca tinha feito um casamento, né? A gente já tem feito alguns casamentos lá, pessoas que não tinham perspectiva de vida, assim como eu não tive, entendeu? E talvez você esteja passando por uma situação dessa, né, de depressão, de vício, mas não existe bagunça que Deus não possa arrumar, né? Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso. Amém, pastor. Então, vamos partir para a nossa pergunta-chave. Vamos lá. Amém. A pergunta-chave ela é bem legal e ela vem exatamente para tentar resumir, de certa maneira, aquilo que a gente conversou. A pergunta para o pastor Bergão é um pouco diferente. É uma pergunta que a gente nunca fez aqui. É algo novo. Mas é uma pergunta que eu acho que vai ser fácil, pelo que o senhor falou. O que Deus representa para o pastor Bergão? Liberdade, cara. Deus, ele representa liberdade na minha vida. Porque eu tinha tudo, mas eu era preso, né? E eu tinha tudo e não tinha nada. E quando eu conheci Deus, né, eu perdi muita coisa, mas eu ganhei tudo. Existe uma jogada de pôquer que se chama all-in. Essa jogada significa ou tudo ou nada. E Deus é isso, meu irmão. Ou você larga tudo por ele, ou é nada. Ou você renuncia ao mundo para seguir a ele, ou nada. E Deus para mim hoje é o maior significado de liberdade. Hoje eu sou livre, meu irmão. Hoje eu sou completamente livre, entendeu? E hoje eu posso dizer também que tem pessoas que estão dentro de um presídio, que conheceram Jesus, estão livres. Então, e tem pessoas que estão fora de um presídio, aparentemente livres, que estão presas. Então, Deus para mim é o maior sinônimo de liberdade. Isso aí. Aleluia, pastor. Que bom, que belo. Deus ele é maravilhoso. O pastor tava falando sobre isso de tá preso, de estar solto, de que você ganha tudo, mas perde nada. Assim, você ganha tudo, mas ao mesmo tempo você perde, e você perde, você ganha. E é essa filosofia doida que Jesus ele traz pra gente. Mas eu não sei pra você que talvez não seja cristão, mas pra mim hoje isso faz tanto sentido. Tanto sentido de tanta coisa que eu tinha, de tanto ego que eu tinha. E Deus, ele, na minha vida, acredito que na vida de pessoas que estão assistindo e também na sua, ele nos quebra de uma maneira tão interessante. Ele nos trata de maneira tão interessante. Talvez, como o senhor falou, se não fosse casado com a Érica, correto? Isso. Talvez, se não tivesse conhecido a Érica, o senhor não estaria aqui hoje. Isso. A Religare, talvez ela não tivesse existido. Pessoas não teriam sido alcançadas por causa disso. E é lindo ver como Deus ele trabalha nesses pequenos detalhes. Né? Vai montando tudo, né? E é muito interessante porque a gente não consegue compreender. Só depois que acontece é que a gente para e fala assim, vai juntando as peças. Caramba! Não é que isso fez sentido agora? E não fazia sentido antes? E Deus, ele é maravilhoso. Eu lembro da pessoa que ganhou ela pra Jesus. Essa pessoa que ganhou, que é a irmã Conceição. Olha pra aí. Ganhou minha esposa pra Jesus. Minha irmã, ela é responsável por esse ministério também. Vê só, cara.
Assim, aleluia. Vê, assim, até uma brincadeira falando de tabela, né? Ela pode ter começado o trabalho da Religar. E ela começou lá atrás. Cara, com certeza. Às vezes a gente... E foi um discipulado que ela é um evangelismo que ela fez assim, através de um relacionamento. Ela ia pregar para minha esposa e para a cunhada da minha esposa numa tardezinha, aquela coisa toda. Veio, olha o que aconteceu. Cara. Os pequenos começos, né? Não podemos desprezar, né? Os pequenos começos. E eu tenho certeza que vai ser assim. Que benção. Aqui também, os pequenos começos, né? E Deus vai levar a lugares altos em nome de Jesus. Eu vim conversando sobre isso, não foi? Meu irmão tá sentindo que esses caras aí vão crescer muito, né? Vocês vão crescer demais, cara. Amém, aleluia. Que Deus abençoe. Sempre pra honra e glória do Senhor. Amém. Com certeza. Se não for por ele, isso aqui não existe, não. Meus irmãos, a conversa tá muito boa. Eu sinto que a gente poderia passar mais umas 3, 4 horas conversando aqui com o pastor Bergão. Ia ter um monte de conversa. Ia ter um bocado. Oi? Assunto não falta. Não falta. E o pastor Bergão, ele acendeu aqui uma chama dentro de mim de fazer um podcast, Matheus. E a gente falar sobre esse ministério de célula, sobre a importância dela. Top. Cara, sério, pronto, sobre os pequenos grupos, células, assim, cada um chama de nome. Cara, isso acendeu uma chama aqui. Deixa a gente trazer um 95 Cast, Diego, falando só sobre isso. Um tempo legal, aí a gente vai se embora. Vamos embora, a gente chama aqui, chama o pastor Bergão, mais 2 pessoas, vamos embora. Ele mais uma pessoa certa que a gente chamar, o pastor Cássio. Pastor Cássio? É o líder de PG lá da igreja. Ó, pra minha mesa já tá formada. Pra minha mesa já tá formada, tá? A gente tem um assunto legal e vamos voltar a tocar nesse assunto, que é assunto bom. Tudo é muito bom demais. Viver em células é bom demais. PG é top demais. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Bergão, desde já, eu quero agradecer aqui a sua presença. Obrigado por ter aceitado o convite da 95. Amém. Pra gente é uma grande honra ter aqui recebido mais um homem de Deus, né, Matheus? É muita bênção. Com certeza. Amém. Então, meu pastor, antes da gente começar a encerrar, a gente queria ouvir as suas considerações finais e os seus agradecimentos aí, principalmente ao pessoal também que tá assistindo. Queria agradecer a todos vocês. Não só escutem, sigam lá. Compartilhem. Pessoal da Igreja Religar, todo mundo, em nome de Jesus, vamos compartilhar, vamos seguir, beleza? Os caras são bênção demais, o canal é maravilhoso. O Instagram, o canal, TikTok também tem, né? Tem também. TikTok também. Bênção demais. Eu ainda não tenho TikTok, mas vou criar só pra seguir os caras. Olha aí, tá vendo? Agora é assim que tem que ser. Gosto, fervoroso. Queria agradecer, né, a galera aqui, muito massa. Sentir a presença de Deus nesse lugar. Amém. Entendeu? Não só é mais um podcast, não é um modismo, mas é algo que vocês estão fazendo para proclamar, né, Jesus aqui na Terra. Então, assim, queria agradecer a Igreja Ligare, minha esposa, né, meu amigo Alisson que tá aqui, que eu ganhei ele pra Jesus. Hoje ele é um amigo querido, né? Glória a Deus. Né, que deu tanto trabalho, né? Daqui a pouco, agora, né? Eu que dou trabalho a ele, né? Engenheiro, tem que consertar as coisas. E uma bênção demais. E, meu irmão, só mais um recado que eu falei aqui. Não existe bagunça que Jesus não possa arrumar na sua vida. Aleluia. Não existe, meu irmão. Jesus é maravilhoso. Ele conserta aquilo que tá quebrado. Amém? Deus abençoe a sua vida. E vamos com tudo, não desista de Jesus. Eu tenho uma frase, meu irmão, que o pessoal colocou numa camisa lá da igreja. Nunca desista de quem nunca desistiu de você. Jesus. Aleluia, aleluia. Pessoal, vocês que estão até aqui nos assistindo desde o comecinho, 1 hora e quanto, Diego? Manda pra nós. 1h52, tá vendo? Caramba! Parece não. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que assim como eu e como o Matheus, a sua fé tenha crescido um pouco mais. Tá bom? Que você tenha aprendido com a experiência do Pastor Berg, que é essa a nossa intenção. Estamos aqui para isso, para poder fazer com que você cresça mais em fé. Esse é o nosso objetivo. E que Jesus ele alcance lares que talvez, por ferramentas tradicionais, não chegaria. Então, estamos buscando isso. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Lembrando, nas redes sociais da Religar, se você for um 95, não conhecer, ou o Pastor Bergão você conhece agora, quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Religar, vamos lá, segue aqui, vai lá no Instagram e acompanha um pouco do trabalho deles. E se morar ali por perto de Rio Doce, negócio, faz uma visita também que é bom, né? Perto do terminal. Olha aí. Amém. E você que é da Religare, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos testemunhos. Por favor. Tá certo? Acompanhar os nossos próximos vídeos e a gente vai ter um prazer de ter vocês aqui conosco. Em nome de Jesus. Uma benção. Amém. Diegão, muito obrigado, Diegão. Valeu por ter segurado o backstage hoje pra gente.
Já com essa mano. câmera Valeu, nova. Diego. Essa câmera nova, essa coisa bonita que ajuda. Olha aí, já acordou falar pra câmera. Valeu, mano. Obrigado. Que Deus abençoe. Valeu, Pessoal, Alisson. mais uma vez, Deus abençoe. Alisson, meu grande, já deu até uma dica aqui do ar-condicionado. Já, tá vendo? Já vai livrar a gente. Aí, Deus sabe o que bizu faz. aqui pra nós. Deus ele direciona. Amém. Meu irmão, que Deus abençoe. Fique na paz de Deus. E aguarde novos testemunhos e também novos programas. Tá tendo uns negócios ao vivo agora também. Vai ficando ligado. Tem um negócio ao vivo massa. Tá tendo. Então que Deus abençoe, pessoal. Fiquem na paz e até uma próxima. Deus abençoe, um beijo e um queijo e Deus abençoe. Falou. Amém.